Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista, aplicativo Bandeirantes Campinas. Baixa aí, você que está comigo em qualquer aplicativo, em qualquer parte do planeta. Seja bem-vindo, essa é a Rádio Bandeirantes Campinas, chegando com a transmissão da Copa Sul-Americana, rodada final da primeira fase. Tá terminando a primeira fase, o São Paulo líder do grupo. Grupo C, 9 pontos, o Boston River do Uruguai é o lanterna da competição. Venceu na última rodada, mas não tem mais chances de classificação. O São Paulo só depende de si para ir direto para a fase de oitava de final do segundo mais importante torneio intercontinental das Américas, a Sula. Aqui na Bandeirantes tem Sula hoje e nós estamos chegando para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas é especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes, hoje com a turma colorida do Brasil, hoje o tricolor em campo no Morumbi. Em São Paulo, 22 graus a temperatura. São Paulo termina o seu processo de aquecimento. Aquela rodinha no meio do campo, todos os jogadores falando entre si, puxando aquele último momento de empolgação antes de descerem para os vestiários. Jogo importante para o São Paulo sair da crise, hein? Não sabe o que é vencer há 8 jogos. A última vitória foi sobre o Mirassol há um mês pelo Campeonato Brasileiro. Chega para arrumar a casa o novo treinador Dorival Júnior, mas encontra uma situação difícil no São Paulo Futebol Clube. Pouca gente no Morumbi. Horário ruim, difícil chegar, trânsito, horário de pico da capital paulista, não tem muita gente no estádio do Morumbi. Dorival sempre falou, não gosto do Morumbi com menos de 15 mil pessoas, dá impressão de vazio. E eu acho que hoje teremos o Morumbi
ou Morumbis completamente vazio. O São Paulo não pede a sua torcida, não faz por merecer ultimamente. Destaques da Rádio Bandeirantes para essa jornada esportiva. Repórter Bandeirantes, Breno Beretta e o Tricolor. Boa noite, Breno. Boa noite, Roger Williams. Um abraço para você, um abraço especial pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, o São Paulo, que busca uma vitória para confirmar a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O Tricolor que não sabe o que é vencer há 8 jogos. E agora sob o comando do técnico Dorival Júnior, que é especialista em Copas, quer a classificação e sonha com o título da Copa Sul-Americana. O Tricolor que vai com praticamente o que tem de melhor no jogo desta noite diante da equipe do Boston River. É claro que tem alguns desfalques que estão entregues ao departamento médico, como por exemplo o Cauli, o Marcos Antônio, o Rafael Toló estava com dores na panturrilha, mas está no banco de reservas, além do Lucas, que é um jogador importantíssimo, teve o rompimento do tendão de Aquiles, e o próprio Luciano, que tem dores na panturrilha, além do Sabino e também do Bobadilha. Mas é claro que o técnico Dorival Júnior vai buscar a vitória diante da sua torcida esta noite com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, Roger Williams. E o Boston River, que cumpre tabela no seu campeonato nacional, apenas o 13º colocado. 13º no campeonato uruguaio, não deve ser lá aquelas coisas, hein, bebê? E desde a derrota para o São Paulo, os uruguaios eles perderam 7 jogos, venceram 4. E neste mesmo período, o São Paulo venceu 3, empatou 5 e perdeu 5. O Boston River já está eliminado. Só cumpre tabela o time uruguaio esta noite aqui no Brasil. Mas é claro que não vai entregar de graça a paçoca para o São Paulo. O técnico Inácio Iturralde, ele também depende de bons resultados para permanecer no comando do time. E precisa, é claro, testar jogadores esta noite diante do Tricolor. Roger Williams. São as informações das suas equipes para você. Vão jogar às 19 horas São Paulo e Boston River. Ao mesmo tempo, outro jogo do grupo. Milionários e O'Higgins vão jogar no E-Campinho em Bogotá. Tudo vai se decidir hoje. O São Paulo de olho nas oitavas de final e você de olho, de ouvido ligado na Bandeirantes Campinas. Comentarista Bandeirantes pro jogo de hoje. Comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH vai dar pro São Paulo. Boa noite, CH. Boa noite, Roger. Um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tomara que dê. O São Paulo é o Brasil na Sul-Americana. Tem time para vencer o jogo. Agora eu só quero fazer uma observação. Quando a situação é tão pró-São Paulo ou tão pró para um time e muito menos por outro, é o chamado jogo perigoso, mas muito perigoso. O São Paulo, que não está realizando partidas regulares, tem alguns problemas e o principal deles, na minha opinião, é não contar com o Luciano, que é quem tem feito os gols do São Paulo. Vamos aguardar. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, o São Paulo vai ganhar o jogo, mas é um jogo perigoso para mim. Carlos Henrique, o bate pesado, vai ser o comentarista desse jogo de Copa Sul-Americana nesta terça-feira à noite. Lembrando que Pedro Piscinato está de plantão. Qualquer informação nova sobre a definição do novo treinador da Associação Atlética Ponte Preta, o canal está aberto para o repórter que cobre a macaca aqui na Bandeirantes Campinas, Pedro Piscinato. Mas quem vai acompanhar tudo nessa noite de Copa é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque aqui na Bandeirantes o gol sai antes contigo, meu amigo. Alô, Eduzaço! Opa! Ô, mas é bem assim, agradeço demais aí as suas palavras. Um grande abraço, amigo Roger Williams, abraço a todos da Bandeirantes. Você que acompanha no YouTube e acompanha FM Faixa Estendida. Olha, eu lembrei de você, Roger Williams, hoje pela manhã eu fui lá na tabela do Campeonato Uruguai. Você falou, tenho certeza que o Roger Williams vai verificar a classificação. Deixa eu ver se Boston River, como é que ele tá no Campeonato Uruguaio. Tá mal, hein? E aí, Roger Williams, você me corrija, o Campeonato Uruguai tem 16 equipes. Isso.
E o Boston River é o 13º com 17 pontos. E sábado tomou aí uma sapatada do Cerro Largo. Cerro Largo 3, Boston River 0. E na Sul-Americana só teve uma vitória, que foi na rodada anterior. Boston River 3, O'Higgins, você me corrija a pronúncia, é time chileno. O'Higgins 2, 3 pro Boston e 2 pro Higgins. Esse Higgins aí é que eliminou o Bahia na fase pré-Libertadores. O Bahia do Rogério Ceni. Rogério Ceni, uma situação muito difícil no Bahia. O Bahia está eliminado, não conseguiu para a fase de grupos da Libertadores. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Remo. Bahia numa situação realmente muito difícil. Bom, é o seguinte, meus amigos, meio de semana agora fervendo Libertadores Sul-Americana. Hoje tem Lanús e Mirassol, lá na província de Lanús, na Grande Buenos Aires. 21h30 tem Flamengo e Cusco no Peru. Amanhã, 21h30, Corinthians e Platense da Argentina. Amanhã, 21h30, Maracanã, Fluminense e La Guaira da Venezuela. Na quinta-feira, 19 horas, Parque, Palmeiras e Júnior da Colômbia. E ainda na quinta, 21h30, Mineirão, Cruzeiro e Barcelona do Equador. Na Sul-Americana, hoje tem também Grêmio e Montevidéu, lá na Arena Grêmio. Logo mais, daqui a pouco, 19 horas, 21h30, na Vila Santos e Deportivo Cuenca do Equador. Amanhã, Sul-Americana, 19 horas, Atlético Mineiro e Puerto Cabello da Venezuela. Às 19h, São Januário, Vasco e Barracas da Argentina. 21h30, Bragantino e Carabobo da Venezuela. Exótica Sul-Americana. E também amanhã, Caracas e Botafogo do Rio, lá no Estádio Olímpico de Caracas da Venezuela. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes.
Alô, torcedor Morumbi, vazio. Como é triste ver um gigante desse estádio, o maior estádio particular do Brasil, um dos maiores estádios do continente americano, com pouca gente para acompanhar o São Paulo Futebol Clube dentro da competição. Você sabe que quando eu não estreiei aqui no rádio de Campinas pela Rádio Central, eu estreiei na Rádio CBN no ano de 2006, mas a minha estreia na Rádio Central foi exatamente no jogo final do São Paulo, daquela Sul-Americana que o tricolor paulista venceu o Tigres, né, e foi campeão da Sul-Americana, aquela que para mim foi a última grande conquista do São Paulo. Tudo bem, teve a Copa do Brasil, foi histórica também para o São Paulo, teve o Campeonato Paulista no meio, mas eu fiz aquele jogo que foi uma situação inusitada, até porque a equipe do Tigre se recusou a voltar, teve um tempo, só aquela loucura toda, né? Então eu acompanho bem essa história do São Paulo dentro da Copa Sul-Americana. E ver esse Morumbi vazio é uma coisa triste demais, né? Eu não sei se é protesto da torcida, horário, preço do ingresso, frio em São Paulo, trânsito, talvez tudo isso junto, né? Mas o São Paulo vai jogar para pouco mais, se muito, de 10 mil pessoas em seu estádio. Mas vamos lá, daqui a pouco os times vão pintar no gramado, o pórtico da Conmebol já está colocado, os reservas vêm para o campo. E a Bandeirantes escala os times para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és Alô, torcida São Paulina ligada no futebol da Bandeirantes. É o tricolor de olho na classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Definido e escalado por Dorival Júnior. Vai a campo com Rafael, goleiro 23. Lucas Ramon, 19. 28, Alan Franco. 54, Osório. E 18, Wendel. 29, Pablo Maia. 94, Danielzinho. 37, Arthur. 17, André Silva. 11, Ferreirinha. E 9, o capitão Caleri. No banco, à disposição do técnico Dorival Júnior. Coronel, 31, 21, Cédric, 2, Rafael Tolói, 13, Enzo, 33, Luan, 30, Negruti, 38, Hugo, 48, Journey, 46, Pedro Ferreira, 45, Luca, 34, TT e 14 para Tapia. É o time uruguaio Boston River, já eliminado da Copa Sul-Americana, só cumpre tabela essa noite diante do tricolor. Definido e escalado pelo técnico Inácio Iturralde. Vai a campo com Gonzalez, o goleiro número 12. Acosta, 31. 23, Ribeiro. 25, Aguirre. 13, Fernandes. 17, Haller. 14, da Fonte. 26, Munhoa. 11, Ramires. 99, Reina. E camisa número 8 para Bonfilho. No banco, à disposição do técnico Inácio. Bruno Antunes, camisa número 1. Kevin Soto, número 2. Marco Mancebo, número 3. 9, Alexander Gonzalez. 16, Leandro Sur. 19, Augustin Granja. 20, Marcelo Hornos. 21, Franco Pérez. 28, Francisco Martim Conoré. Vamos lá devagar, hein? Martini Corena. Francisco Martini Corena. 29, Andy Lopes. E número 22, pra quem? Sabe quem? Yair Gonzalez. Arbitragem do jogo. O trio é peruano. Augusto Menendez. Auxiliar número 1, Diego Jaimes, ou Jaimes.
Auxiliar número 2, José Castilho. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do São Paulo, quem curte a Rádio Bandeirantes, a Copa Sul-Americana, eu acredito no São Paulo, apesar dos problemas que tem para a escalação, não é? Tem um menino aí que vai jogar na zaga, é bom jogador, mas é menino. O Osório, não tem o Luciano e para mim isso faz muita diferença. A diferença técnica, elenco por elenco, ela é bastante grande. O São Paulo leva vantagem. Só olhar a tabela, né? O número de pontos que o São Paulo tem na Sul-Americana e o número de pontos que tem o Boston River. Então, é um jogo que o São Paulo é tão favorito que eu fico preocupado com esse favoritismo. Sabe por quê? Essa coisa de... o time uruguaio está poupando jogadores para o campeonato uruguaio lá, que os caras estão com a corda no pescoço. Aqui já está eliminado. Vai resguardar alguns jogadores importantes para eles, que estão no banco hoje, para poder utilizar no final de semana, porque a coisa tá feia. Campeonato de 16, você está em 12º, é uma vergonha. Então, esses jogos eu tenho muita preocupação. Sabe por quê? No caso do São Paulo, se tem um dos problemas que o São Paulo está enfrentando com esse time, é a falta de confiança, a falta de um controle emocional mais equilibrado para o time vencer os jogos, manter os resultados ou a vantagem, e isso São Paulo no Campeonato Brasileiro não tem conseguido fazer isso. Sul-Americana é uma outra coisa, é Copa, o treinador Dorival Júnior conhece tudo de Copa, a tendência, Roger Williams, é que São Paulo vença, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, tomara esteja errado, que esse time aí vai aprontar para cima do São Paulo. Vamos aguardar. Roger Williams. Vamos aguardar. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. Já tivemos o hino do Brasil. Os times já tiraram os tós, trocaram as flâmulas. O Calheri deu a flâmula do São Paulo. O Gonzalez, goleiro do Boston, deu a ele a flâmula do Boston River. O Clube Atlético Boston River, que é do Uruguai, joga o Campeonato Uruguai e está jogando esse ano a Copa Sul-Americana. Nós teremos aí os jogadores fazendo aquele círculo, né, em cima do círculo central do gramado, que é uma praxe de todos os jogos da Conmebol. Árbitro da partida com seu uniforme azul e preto. O São Paulo jogando com seu uniforme todo branco, com as faixas tradicionalíssimas na horizontal em vermelho e preto. O time do Boston River joga com uma camisa que lembra de Portugal, vermelho e verde com calções pretos, meias pretas. Goleiro Gonzalez inteiro de amarelo, goleiro do São Paulo, Rafael, 36 anos, com seu uniforme inteiro de azul. Vamos ter aí, respeitado, um minuto de silêncio, a bola vai rolar no estádio do Morumbi, em São Paulo, zona sul da capital paulista. Você ligado na Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Também no nosso canal do Chefe, youtube.com/Portal Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista com imagens. Você me vê a Breno Beretta, vê a Edu Pinheiro, também no posto avançado, direto de Jundiaí, Carlos Henrique, o bate pesado. Homens que você não vê, mas eles fazem você ouvir o som da Bandeirantes. Elton Grimaldi hoje comigo na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube. Na direção técnica de Gil Kleber Timaço da Bandeirantes, vai rolar a bola, vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Copa Sul-Americana, última rodada, primeira fase, bola rolando no Morumbi, Zina. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Boston vem pelo setor direito do campo, bola tocada para Costa. Ele foi dominar com a perna, a bola bateu na sua cara, quase desmaiou o jogador uruguaio. É lateral para a equipe do São Paulo, já deu para ver. Cartão de visitas, a ruindade que é esse time do Uruguai.
Vamos lá, São Paulo, não vamos dar bobeira não. Vem pro jogo, tricolor paulista, sua vitória interessa. Bola aberta pelo setor esquerdo do campo, o Endo vem, recolhe a bola, solta no campo defensivo. Bola com o Osório, 19 anos, ele prende a bola, passa curto à sua frente para o Pablo Maiga, devolve mais uma vez para Osório, lateralmente com seu companheiro de zaga, o argentino Alan Franco. Domina pelo seu setor direito do campo defensivo, na terceira posição de zaga da equipe do São Paulo. Empurrou para Lucas Ramon, voltou de novo para o zagueiro do São Paulo, Alan Franco, triangula a jogada com Osório. 1 minuto de bola rolando, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. São Paulo disputa a bola no meio de campo. O Endo vem para roubar, rolou pela ponta esquerda. Arthur roubou, vai para cima, boa finta, atenção, lá vem São Paulo. É Ferreirinha, rolou para Caleri, soltou atrás para André Silva. Quando foi fazer o passe pela direita para Arthur, derrubou o seu adversário. É falta para a equipe do time do Boston River bater no campo defensivo. A primeira falta do jogo, hein, bebê? E o técnico Dorival Júnior tá ali ao lado do banco de reservas, pensativo, andando de um lado para o outro, é claro, na expectativa de ver um São Paulo um pouco diferente a cada jogo, até porque ele acabou de assumir, é especialista em Copas e conta com a possibilidade de brigar pelo título da Copa Sul-Americana. Início de jogo no Morumbi, 0-0, tudo igual no placar. E os caras aí, dominou, Ramires abriu ponta esquerda, Bonfilho tá na grande área, pedalou, bateu de perna direita, defendeu o goleiro. Tirou o zagueiro também, que bola venenosa na pequena área, hein, bebê? Deram um espaço, lado direito de defesa do São Paulo, que já tá buscando contra-ataque, Roger. Pela ponta direita com Arthur, se enrosca com o zagueiro Inácio Fernandes, leva a melhor tira dali. Pela representação do Boston, Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício da água. Domina o São Paulo, Danielzinho acelerou, rolou, fez o pivô lá na entrada da grande área, Caleri trabalhou num 2 com ele, com o Arthur, chegou linha de fundo, bateu rasteiro, a bola não saiu, vai direto nas mãos do Gonzalez na primeira chegada do São Paulo, Beireta. O São Paulo chegando perigosamente, mas dessa vez o goleiro ficou tranquilo com ela, goleiro da equipe do Boston Rivers. Aliás, vou até passar detalhes ao longo do jogo de como funciona o campeonato uruguaio. Como disse o CH agora há pouco, tá mal na tabela o Boston River, tá na 13ª posição, hoje com 17 pontos. Curiosamente, o rebaixamento, para se ter uma ideia, funciona da seguinte maneira, né? Utiliza-se uma tabela de promédios, que são médias, que calcula o desempenho do clube nas 2 últimas temporadas. Os 3 times que terminam com as piores médias acabam sendo rebaixados. São 16 times e atualmente o Boston River está na 13ª posição. Quando terminar o campeonato vai ter que fazer média com o último campeonato. Só para ter uma ideia, a última rodada o Boston perdeu para o Cerro Largo por 3-0. Empatou com o mesmo número de pontos, 17 com 17, e o Boston River acaba perdendo no critério de desempate. A batata do Inácio Iturralde tá assando por lá, a papa dele, né? Las papitas estão assando. Vem São Paulo, ponta direita, Caleri deixou a bola de letra. Foi tentando na infiltração, André Silva chegar, a zaga afastou, rebote, caiu pelo setor direito do campo. Olha o São Paulo aí, domina pelo setor direito do campo, por ali tem a presença do Danielzinho, 97 do São Paulo, empurra para Lucas Ramon. Vai dominando pelo setor direito do campo, devolveu a bola para Arthur. Vamos lá, São Paulo. Dominou de perto da canhota, empurrou a bola para Danielzinho, levantou de primeira, bateu na cabeça do Haller. Voltou para a equipe do São Paulo, bola costurada atrás. Volta com o zagueiro jovem Osório. Osório costura a jogada, abre pelo lado esquerdo do campo. O Wendel vem pro domínio. Tem a presença do Ferreirinha, prefere lançar na profundidade para André Silva. Rolou na boca do gol. Arthur vai chegar para bater, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! São Paulo! Tricolor paulista, amado clube brasileiro. Arthur, camisa 37. És o primeiro. Arthur 37. Ele não perdoa. Arthur marca para o São Paulo. E faz explodir a pátria tricolor do Brasil. Linda jogada pela ponta esquerda, André Silva rola na medida, a zaga do Boston não tira. Arthur chega e enfia o pé na bola.
O goleiro até toca, ela vai morrer no fundo do gol do Boston River. Arthur, você é fatal. Você é letal. Você é o tal. São Paulo na frente, Tricolor 1, Boston River 0. O que vale é o detalhe com Thaí Beretta. O detalhe que foi uma jogada bem tramada pelo sistema ofensivo do São Paulo. E o André Silva na ponta esquerda, ele levantou a cabeça para fazer esse cruzamento, um cruzamento rasteiro. Ele viu que o Caleri estava fazendo o facão entrando na área e por trás estava vindo o Arthur, que é um baita jogador, contratado recentemente junto ao Botafogo. Aliás, foi um pedido do Roger Machado que foi demitido. E o Arthur vem se tornando peça fundamental. No jogo de hoje, marca um golaço. Escolheu o canto, ângulo direito do goleiro Gonzalez, que nada pôde fazer. Abre o placar Arthur para o São Paulo. Agora o São Paulo tem 1 e o Boston River não tem nada, Roger Williams. Carlos Henrique, nada melhor do que um gol cedo para acalmar a fervura, para deixar mais tranquilo o São Paulo no caminho das oitavas de final, em CH. Em 5 minutos já deu para perceber que o time uruguaio vem com linhas baixas, né? E o São Paulo, com muita capacidade, tramou pelo lado esquerdo e o Arthur fez a diferença. Ele individualmente é um bom jogador. É tudo que o São Paulo precisava, fazer rapidamente o 1-0. Arthur disparou, ponta direita, lá vem Tricolor, soltou pela direita, Lucas Ramon bateu cruzado, Gonzalez para fazer a defesa. Olha o São Paulo se assanhando aí, Breno. O Lucas Ramon teve a oportunidade, ficou cara a cara com o Gonzalez, mas dessa vez o goleiro do Boston River levou a melhor, ficou com ela quase, o São Paulo faz o segundo, tá vencendo o jogo por 1-0, Roger. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. Quase 8 do primeiro tempo. A zaga do São Paulo chega para afastar com o Osório colocando essa bola para fora. Arremesso lateral, ponto direita para a equipe do Boston. A Costa vai tomando distância para fazer a cobrança lateral direito da equipe uruguaia. Ele deu lateral para a equipe do São Paulo, que agradece e vem no arremesso lateral. Wendel para a cobrança, aqui do lado esquerdo do campo defensivo. Cobra curto, arremesso lateral atrás para o Osório. Ele recolhe, tem na sua marcação o Bonfilho. Ele prefere tocar a bola soltando para Alan Franco. Se encarrega o argentino de trazer o São Paulo para o campo de ataque. 1-0 para o Tricolor Paulista, gol cedo. 4 minutos e meio, Arthur foi para a rede, um belo gol no estádio Morumbi. Bola trabalhada no setor intermediário, André Silva quem deu aquele passe açucarado foi Carson e não cobrou 10%. Fez uma bela jogada pela ponta esquerda que originou o primeiro gol do São Paulo. Tricolor trocando passes aqui no setor intermediário, mais para o campo defensivo. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. 19 horas e 9 minutos, hora esportiva do Brasil, você está na Bandeirantes Campinas. Estamos como São Paulo neste jogo decisivo da última rodada da primeira fase. Vai chegando a 12 pontos o São Paulo, se consolidando como líder e vai avançando direto às oitavas de final. Ribeiro com ela, tocou mal para Costa, se antecipa na jogada Ferreirinha, depois esticou demais a bola, ela saiu, arremesso lateral para os caras. Lateral para a equipe do Clube Atlético Boston River, do Ignacio Iturralde, que tá bravo toda a vida, tá enorrado, cerquita de la cancha, placar de 1-0 para a equipe do São Paulo. Olha o Tricolor, vem aí, dominou de novo, André Silva soltou pela ponta esquerda para Ferreirinha, descarrega a bola pelo meio, para a presença do Pablo Maia, Pablo tocou pelo setor esquerdo para o Wendel, tocando um pouquinho mais atrás para Andrezinho, para Danielzinho, ele toca essa bola para Osório é com Alan Franco, troca passes a equipe de Dorival Júnior, placar de 1-0, vence o São Paulo Futebol Clube. Tricolor que vem de empate com o Botafogo em casa, placar de 1-1. E na Sul-Americana também, o mesmo placar diante do Milionários da Colômbia, também por 1-1. Aliás, Milionários e O'Rings estão jogando agora no El Campín, em Bogotá, jogo que interessa muito para a equipe do São Paulo, bebê. Interessa, mas se o São Paulo vencer o jogo, não depende de ninguém. Aliás, tem muita gente acompanhando
pelos nossos canais, né? Pelo 85,7 FM, pelos aplicativos e também pelo YouTube. Quem está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes, deixa o seu like. Tem quase 200 pessoas acompanhando nesse momento. Posso soltar uma meta aqui? Você sabe que eu sou otimista, né, Roger Williams? Posso soltar uma meta de likes? Morumbi tá vazio, é terça-feira à noite. Então... Mas o pessoal tá de casa nos acompanhando, tá preferindo acompanhar de casa. Calcule tua meta aí, Dilma. A minha meta, 100 likes nesse primeiro tempo, Roger. 100 likes. Ufa. Dá pra chegar. Vamos lá. Senta o dedo aí no joinha, deixa o seu like pra mim. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11-14, primeiro tempo. Sul-Americana, Morumbi, São Paulo 1, Boston River 0. Segura, Edu, porque São Paulo vem com Arthur, ponta direita, puxou na perna canhota, rolou um pouco mais atrás. André Silva tabelou, vai na entrada da grande área, bateu cruzado, bateu no zagueiro, vai pra fora, escanteio pro São Paulo. 1-0 pro tricolor, hein, Edu Pinheiro? Olha, você sabe que você disse bem aí, na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo passa para a fase. O segundo colocado disputa um playoff com alguém que vem aí da Libertadores. Nesse momento o São Paulo só depende dele, só que o Aigues está vencendo o Milionários por 1-0. O São Paulo está com 12 nesse momento, segundo o Aigues com 10. Então o São Paulo não pode sofrer um empate. Tá vencendo o O'Higgins, jogo lá em Bogotá, no El Campín. 1-0 pro O'Higgins contra o Milionários. Escanteio pro São Paulo, o primeiro escanteio do jogo é para a equipe do tricolor que ataca a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Lá vem levantamento na grande área. Momento de expectativa, Arthur, o autor do gol, vai para a cobrança. Ah, lá em cima dele o bandeira José Castilho, peruano. Vai Arthur para a cobrança no primeiro pau, cascou de cabeça. Fez certinho, camisa 9 Caleri, ninguém apareceu pro São Paulo para cabecear e fazer o segundo gol. Ela sai em arremesso lateral aqui do setor direito do campo defensivo. E aí, CH, 12 minutos, jogo tranquilo, controlado pelo São Paulo nesse começo do jogo. Totalmente controlado. O Rafael, goleiro do São Paulo, é mero espectador. O São Paulo não diminuiu o ritmo, isso é importante, porque, na minha opinião, tem que tentar fazer o segundo gol. E rapidamente. Porque aí realmente o time uruguai vai se abrir, é tudo que o São Paulo deseja, Roger. Ramírez roubou a bola no campo defensivo, soltou uma bica pra frente tentando buscar alguém. Tranquilo para o goleiro Rafael, goleiro do São Paulo, camisa 23. Tricolor já vem pro jogo mais uma vez, Danielzinho já arredonda a bola lateralmente para Osório. Osório levantou a cabeça, vai passar pelo lado esquerdo do campo, Ferreirinha vem pro domínio, encara a marcação do Reina, preferiu descarregar essa bola para Pablo Maiga, lançamento forte na ponta direita, bom lançamento, lá vem São Paulo, Arthur descarregou a bola para Lucas Ramon, chegou linha de fundo, o toque por último do uruguaio, ela vai para fora, é novo escanteio, bebê. É mais um escanteio pro São Paulo, pelo lado direito, o Tricolor tá chegando com tudo. O São Paulo quer o segundo gol, Roger Williams. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aí aromadeservas.com.br. Escanteio pro São Paulo, de lá pra cá, gol da esquerda, Arthur dessa vez, bateu mais alto, levantou, mas forte demais, alto demais. Pela linha de fundo tem jogador do São Paulo caído, braço aberto, aquele chororô danado. Mas não foi absolutamente nada, não é, bebê? Exatamente, o jogador caiu, tem aquele empurra, segura na camisa, dá puxão. O jogador do São Paulo caído pedindo pênalti, mas o árbitro estava em cima do lance, o peruano, e nada deu. O tiro de meta ali já cobrado, né, para o São Paulo tá vencendo o jogo 1-0. Para o Laércio Nascimento, boa noite, Roger. São Paulo ganha desse Boston horrível. Boston horrível, diz ele aqui. Alô, Laércio. Ele tá digitando aqui na nossa live, né? No chat do YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Jonatas Cardoso também aqui é São Paulino. Bora para mais uma vitória, meu tricolor. Grande Jonatas, o internacional Jonatas Cardoso. Valeu pelo carinho. Tá todo mundo acompanhando a Bandeirantes. Esse é o toque de 15 minutos. Elton Grimaldi marcando comigo. Lucas Pessoa na imagem do YouTube. Tudo isso com a direção técnica do Gil Kleber. Aqui tem falta a equipe
do Boston para bater. Falta na intermediária, Haller vai para a cobrança. Já chegou batendo a bola, abrindo lateralmente para Da Fonte soltando a bola para a Costa empurra a bola aqui no campo de ataque. Vem Munhoz para tentar dominar. Ele dominou, mas tocou errado. O Danielzinho recuperou, a bola é tocada para a galera e tentou de primeira na passada para André Silva. Retoma no turnover a equipe visitante. Domina Munhoz aqui pelo setor direito. Abre a bola soltando para Ramírez. Meio desajeitado, ainda consegue fazer a soltura de bola para Haller. Abriu para Ignácio Fernandes pelo setor esquerdo. Lá vem os caras. Atenção, Tricolor. É para tirar daí, Tricolor. Na sequência, empurrou. O Ignácio empurrou. Lucas Ramon fez falta de ataque. Falta boba até. É falta para o São Paulo no campo defensivo para ser batido. 15:55. O cara chegou com tudo ali, como uma jamanta desembestada, hein? Podia ter disputado mais a bola, né, bebê? Chegou feio, chegou atrasado. Isso explica um pouquinho a atual situação do Boston River, tanto no Campeonato Uruguaio quanto na Copa Sul-Americana, que já está eliminado. Aliás, no intervalo do jogo, com o Edu Pinheiro, sabe o que a gente vai mostrar para quem está nos acompanhando no YouTube, Roger Williams? O quê? O Neymar, como ficou o cabelo dele para a apresentação do jogo de amanhã. Do jogo não, da seleção brasileira de amanhã, né? Tá tudo pronto lá na concentração da seleção brasileira e é claro que isso daí chama atenção para saber como ficou o cabelo dele. Não vai mudar o dólar, mas o pessoal gosta de fofoca que nos acompanha. Então vai acompanhar no intervalo. Tenta a passada Caleri para a infiltração de André Silva. Tira dali, afasta o perigo. Vamos apresentar o cabelo do Neymar, hein? Quem diria? Deus do céu. Sendo anunciada por Breno Beretta. O CH vai dar a nota. O que ele achou do cabelo do Neymar? Então, sério mesmo isso? Parece que tá aqui na pauta. Tá bom. E também no intervalo teremos o repórter Pedro Piscinato com as últimas da Ponte. Macaca a qualquer momento pode anunciar o seu treinador. Oficialmente só amanhã à tarde, né? Mas a qualquer momento o Pedro pode descobrir quem vai assumir a Associação Atlética Ponte Preta. Tricolor troca passes aqui no campo defensivo. Aí vem, dominando o Osório, ultrapassa a linha divisória do campo, levanta a cabeça, usa a perna da canhota, levantou para Arthur, boa bola, bela matada, vai para cima, Ignácio Fernandes na marcação, já deixou para trás o uruguaio, vai pintar o segundo, bateu cruzado, é gol! É gol, 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 é gol. Do São Paulo! Tricolor paulista, amado clube brasileiro. Gol contra! Tu és forte, tu és grande. Entre os Gol contra! Na descida do Arthur pela direita, ele entorta Ignácio Fernandes. Coluna de um lado, costela do outro. Ele bate cruzada e o zagueiro vai tirar. E manda contra o Patrimônio. Corta mal a Costa e faz o gol contra. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Gol contra e o São Paulo não quer nem saber. Numa bela jogada de Arthur, o jogo é dele. O craque do jogo até aqui. Um gol e uma assistência para o Acosta fazer contra. Como é que eu faço agora? A Costa não perdoa? A Costa é fatal, é letal? Não, é perna de pau. 2 pro São Paulo, 0 pro Boston. O que vale é o detalhe. Conta aí, bebê. O detalhe é que o cara do jogo até aqui, né? Ele que marcou o primeiro gol, deu uma entortada no defensor da equipe do Boston River, o Arthur, camisa número 37 do São Paulo, jogada toda dele, pela linha de fundo, pelo lado direito, entrando na área, bateu forte pro meio da área. E quem que estava lá no meio? O Acosta. Antes de chegar o jogador do São Paulo para empurrar para o fundo das redes, o Acosta se antecipou. E é claro, ficou cabisbaixo, marcou um gol contra e um gol importantíssimo para o São Paulo. Com, é claro, requintes do Arthur, mas o gol contra foi do Acosta. Agora o São Paulo tem 2 e o Boston River não tem nada. Tá cheirando goleada, Roger Williams. Ô, CH, tudo normal no Morumbi, mas que infelicidade do Acosta, hein, CH? Acosta, meu Deus. Mas uma grande jogada do Arthur do lado direito, sensacional.
O São Paulo se impõe, joga com seriedade, que isso é muito importante. Dá para ver, né? Você assiste com 20 minutos, já tá vendo, né, a fragilidade do time uruguaio, né? É muito diferente. É aquilo que eu dizia, se tudo correr dentro da normalidade, São Paulo ganha o jogo, não é? Mas tem que definir o resultado no primeiro tempo, porque é absolutamente possível. São Paulo, Roger, manda no jogo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Padre Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, primeiro tempo. Morumbis, 2 para o São Paulo, 0 para o Boston River. Edu. E o São Paulo vai se classificando. Libertadores, aqui é Grupo G. O Mirassol joga na Grande Buenos Aires com o Lanús, empata 0-0, mas o Mirassol já está classificado na próxima fase. 20h30, Maracanã, Flamengo já classificado, joga pelo Cusco do Peru. Bandeirantes. Bandeirantes, timaço do Carlos Batista, hoje nesta terça-feira, transmitindo São Paulo para você. 22 graus na capital paulista, São Paulo tranquilo na frente, 2-0 para Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você, acesse rochaautopeças.com.br. São Paulo que vinha de empate com o Milionários, empate com o Botafogo. São Paulo não sabe o que é vencer há 8 jogos. Última vitória foi sobre o Mirassol há um mês pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, eu perdi as contas, CH, de quantas vezes no ano o São Paulo saiu na frente e cedeu o resultado. Este é o grande problema do São Paulo neste ano de 2026. Isso aí tem uma relação direta com a falta de confiança de alguns jogadores, né? Essa bagunça toda fora de campo que é o São Paulo, né, Roger? Não tem jeito. Atrasa direito de imagem, os caras não têm tranquilidade para poder trabalhar. Aí pinta no meio do ano a chamada janela de transferência, né? E aí o empresário começa a encher a cabeça do jogador, o cara perde o foco. O São Paulo precisa ser colocado nos trilhos e, na minha opinião, com o Dorival, tem grandes chances de voltar à normalidade, vencer os jogos e ter um time mais equilibrado. Monhoa vem pela direita, atrás o Boston, ajeita na perna esquerda, rola para fora da grande área para Ramírez, devolve pela ponta direita com Monhoa de novo, vai para cima, encara a marcação do Wendel e não foi. Não foi pra cima, o Wendel tirou facilmente. Depois na sequência Ferreirinha de puxeta, afasta o perigo dali. A bola ficou pererecando, ninguém chegou. O time do São Paulo tá lá atrás, acuado. Agora o Ferreirinha rolou essa bola, o Wendel tem tirado aí, garoto. Usa a perna canhota, tira, bate expulsando o perigo dali, refrigerando a pátria tricolor. 23 do primeiro tempo, 2-0 pro São Paulo. E olha, uma sequência dos titulares esse ano. Olha que difícil a vida do Crespo, do Roger e agora do Dorival. Danielzinho e Arthur foram os que mais tiveram sequência, 6 jogos. Lucas Ramon, 4 jogos. Alan Franco, Ferreirinha e Calheri, 3 jogos. Wendel e Pablo Maia, 2 jogos. O Osório está voltando depois de 5 jogos. O André Silva voltando após 2 jogos. Cara, o São Paulo tem mais movimento, tem mais a ibope no departamento médico do que propriamente dito no campo. Absurdo. Diga, CH. Bem lembrado por você, o São Paulo, ele, nesse ano de 2026, está sofrendo desde o Campeonato Paulista muito com contusões. Então você já não tem um elenco tão recheado de grandes jogadores, né? São Paulo tem um time bom, time competitivo, que pode render mais, mas não tem um super elenco. Aí você tem um número excessivo de contusões, aí fica mais complicado para trabalhar, né, Roger? 24 minutos, parada para reidratação. Dorival Júnior e Ignácio Iturralde estão conversando com seus atletas. O Iturralde tá comendo o toco geral de todo mundo ali. Tá de bonezinho, óculos. Meu Deus. Parece o Jürgen Klopp do Uruguai, né? Assim, só na aparência, né? Porque como treinador, infelizmente, não dá para comparar. Mas o técnico Dorival Júnior, nesse momento, parece que está até mais gesticulando com os jogadores do São Paulo, dando várias orientações, principalmente ali para o Ferreirinha, para o comando de ataque do Tricolor.
eu acho que ele não está satisfeito com os 2-0. Eu acho que ele quer mais, viu, Roger? Também tô sentindo isso. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontra no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai voltar a rolar a bola no Morumbis. 25 minutos, 2-0 para a equipe do São Paulo. Deixa eu dar uma passadinha aqui, deixa eu ver a meta de likes. Que foi de 100, é isso, ô bebê? Você pediu 100, né? 100 likes eu pedi. Quem tá comigo lá em Itapaci. Itapaci, conhece essa cidade, não? Nunca ouvi falar, pra te falar a verdade, viu? Itapaci fica em Goiás. Ele não deixa o nome aqui, mas o final é 916, obrigado. Deixa o like aí pra mim, 54 likes e a galera ligada na Bandeirantes em qualquer parte do planeta. Essa é a Bandeirantes Campinas. Tem gol onde, Edu? Na Grande Buenos Aires e Lanús, em gol do argentino. Lanús 1, Mirassol 0, mas o Mirassol, repito, já está classificado. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos, 19-3273-3760 em Campinas. Jogo parado, jogador do São Paulo caído. André Silva seria? Estatelado no solo. Não, Danielzinho tá no chão, falta, leva a mão ao rosto. Jogo tá parado para atendimento dele, hein? Foi muito claro que o jogador da equipe do Boston River foi apenas no corpo do Danielzinho. E o árbitro, o Augusto Menéndez, do Peru, ficou apenas na conversa. Deveria ter dado um cartão amarelo. Até no replay, é claro que ele foi para cima e foi uma agressão em cima do Danielzinho, né? Eu acho que amarelo ficaria até barato se ele fosse um pouquinho mais rigoroso. Ele olha para o Danielzinho e vai com tudo para cima do jogador do São Paulo que está sendo atendido até agora. Sem cartão, não deu nada, só a falta para a equipe do São Paulo. Daqui a pouco o Edu vai confirmar como é que tá lá em Bogotá, no El Campín. Milionários recebendo o Warrings. Jogo que interessa ao São Paulo. Com esse resultado vai passando direto. Mas como é o São Paulo, tudo pode acontecer. Esse árbitro aí tem 35 anos. Seu último jogo foi domingo pela Liga Peruana. Ele foi o árbitro, ô bebê, de Bragantino 6, Blooming 0. Você lembra disso? O jogo foi fora pela Sul-Americana. Ele que apitou aquele massacre do Bragantino. E foi um baita jogo pro Bragantino, né? Mas pra mim o árbitro um pouco fraco. Pelo menos no quesito de disciplina, ó, foi claro. Jogador da equipe peruana, da equipe uruguaia, melhor dizendo, foi com tudo pra cima do jogador do São Paulo. Atingiu somente o jogador do Tricolor. Vamos ver se ele perde a mão depois desse lance, que foi ridículo. Era pra ter dado pelo menos cartão amarelo. Roger. Tá parado o jogo ainda, pois não, Edu? Então lá em Bogotá, né, Milionários 0, O'Higgins 1, né, o time chileno vencendo lá dentro de Bogotá, mas o São Paulo só depende dele, né, o São Paulo tá 2-0 vencendo, o São Paulo tá com 12, em segundo o O'Higgins com 10. Lembrando que na Sul-Americana, mais uma vez, somente o primeiro colocado segue e quem terminar em segundo vai para uma repescagem com alguém que vem da Libertadores. Libertadores são dois classificam. O terceiro colocado na Libertadores sai da Libertadores e vai para uma repescagem com alguém da Sul-Americana. Parece meio difícil, né? Mas é complicado. Mas é assim, é repescagem demais depois que termina a primeira fase da Libertadores, também na Sul-Americana. Por isso que tem que escapar desse playoffzinho aí no meio, antes das oitavas de final. Sim. Porque pode o São Paulo enfrentar alguém perigoso que fica de fora de lá. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Com a bola o goleiro Gonzalez, ele que é o capitão do Clube Atlético Boston River. Sai para o jogo, abre com Da Fonte, empurra lateralmente soltando para Ribeiro. Ribeiro volta com o goleiro Gonzalez, inteiro de amarelo. Goleirão esperou chegar o atacante do São Paulo, André Silva fechou, a bola foi para fora. Tiro de meta, apertou demais, goleiro vacilou, hein, bebê? Já se apertar um pouquinho mais, essa defesa entrega, né, do Boston River. Veja só, né, o zagueirão tocou pro goleiro, ele adiantou muito a bola e não contava com a astúcia do atacante do São Paulo. Ele ainda tentou chutar para frente, depois acabou se recuperando. Mas
esse toque dentro da área a lá Fernando Diniz não dá certo não pro time que tá perdendo de 2-0 e não tem habilidade nenhuma, Roger. Não dá certo não. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de jogo, primeiro tempo. Morumbis, Sula. Fácil para o São Paulo, por enquanto, 2 tricolor, 0 para o Boston River, Edu. Olha o seguinte, a CBF hoje promoveu o sorteio, oitavas final da Copa do Brasil, em quem pega quem? Vasco pega o Fluminense, jogo de ida aqui do mandante. Internacional e Corinthians. Primeiro jogo Porto Alegre, Corinthians faz jogo da volta em São Paulo, Mirassol e Grêmio depois lá em Porto Alegre decidindo, Atlético Paranaense, Vitória, Atlético Mineiro, Juventude, Santos e Remo, primeiro jogo na Vila, Chapecoense, Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza, primeiro jogo Allianz Parque. Quem foi pra cá, Paulo, ganhou 3 milhões e se passar pra semifinal vai ganhar mais 4 milhões. Início de agosto, os jogos de ida da Copa do Brasil. Tem futebol na Bambam. Tem futebol na Bandeirantes. Só acabar de falar a capivara do árbitro aqui, ele é FIFA desde 2021. Rapaz, hein? Olha os caras aí na grande área, vai pintar o primeiro, bateu pra fora do gol. Bonfilho, com liberdade total da defensiva do São Paulo, recebeu Bonfilho com posição legal, engatilhou na perna esquerda e bateu sobre o gol, Beretta. É o setor mais fraco de defesa do São Paulo nesse momento, desde o início do jogo, é o setor do lado direito. Dessa vez quem estava marcando o Bonfilho foi o Arthur, e não era para o Arthur estar por ali, né? E o São Paulo está dando espaço, lado direito defensivo para a equipe do Boston River. Quase eles diminuem, o Tricolor está vencendo 2-0. E vem com Ferreirinha, ponta esquerda, vamos Tricolor, para pintar o terceiro, para virar goleada. Vai para cima, Ferreirinha chama para dançar, rolou pelo meio para Danielzinho, tá tudo bem com ele. Devolveu na ponta, passou o Wendel, chegou linha de fundo, rolou para trás, defendeu o goleiro, botou o rebote, encheu o pé, para fora do gol, Danielzinho. Ele começa e termina a jogada. O São Paulo bonito agora na troca de passes no campo de ataque. E por muito pouco o Tricolor não faz o terceiro, bebê. Jogadaça do Danielzinho, né? Foi ele que encontrou o Wendel na ponta esquerda, que chutou pro gol, o Gonzalez rebateu e a bola ainda sobrou pro Danielzinho. Escanteio lado direito pro São Paulo fazer a cobrança. Uma defesaça do goleiro no primeiro momento. Escanteio pro Tricolor, lá vem a bola desviada. Nas mãos do goleiro, que sorte deu Gonzalez agora! Subiu mais alto que a defensiva do time uruguaio, o ataque do São Paulo, mas ela foi caprichosamente nas mãos do goleiro que encaixou firme. Já sai pro jogo agora, ponta direita, Reina domina por ali, 3 pra cima dele. Nossa, pra que tudo isso em cima do cara tão ruim assim? Já segue o São Paulo depois pro jogo com o Osório, limpou a jogada com o Danielzinho, não pode brincar aí atrás, tem que perder esse dinizismo o time do São Paulo. Olha os caras trocando passe no campo defensivo, dá um frio na espinha danada. Carlos Henrique, o bate pesado, 2 São Paulo, 0 Boston River, 34 praticamente no primeiro tempo. Então, no último comentário que eu fiz, eu coloquei aqui, o São Paulo tá levando a sério, tá levando a vera, competindo. Esse tipo de vacilo que foi proporcionado do lado direito não pode acontecer. Se um maluco desse aí, jogador que é bem fraco tecnicamente, faz 2-1, pode mudar o jogo. Daí aquela falta de confiança que infelizmente está predominando no São Paulo volta a acontecer. Então é muito perigoso, muito perigoso. Então tem que tentar fazer, tem tempo ainda, pelo menos mais 20 minutos para terminar o jogo aí, ou um pouco menos, 15 minutos. O São Paulo, se acelerar, faz o terceiro gol, para jogar de uma maneira diferente na segunda etapa, até para preservar alguns atletas. Caleri faz falta em ataque, bola para os caras bater. Setor esquerdo no campo defensivo. Te abraça aqui o Luiz Mercante, de Americana, curtindo a nossa, segundo ele, excelente transmissão. Nalu é São Paulina, vamos Tricolor. Um abraço, coração aperta quando joga o São Paulo Futebol Clube. Isaías, boa noite a todos, está escrevendo aqui no chat. Boa noite, Isaías Gamba, Brusque, Santa Catarina.
Com vocês, torcedor do Palmeiras, boa transmissão. Ele é torcedor do Palmeiras, então tá com o secador ligado. Valeu, Isaías. Aquele abraço. 24 likes pra bater a tua meta, bebê. Estamos chegando, Falei hein? pra você, hein, Roger. Tá chegando, hein? 100 likes nesse primeiro tempo. Senta o dedo aí no like. Você que tá nos acompanhando, tá torcendo pro São Paulo. São Paulo vai golear. Senta o dedo no like. Tá torcendo contra o São Paulo? Senta o dedo no like também. Vamos chegar aos 100 likes aqui. 35 no primeiro tempo. Marcou Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Timaço, Gil Kleber colocando você dentro do Morumbis. 35, 2-0 para a equipe do São Paulo. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Há mais de 65 anos nos lares de todo o Brasil. Encontra no Miga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara tem e Sorocaba tem também. Passe lateral para Ribeiro, domina o zagueiro da equipe do Boston, abre com a Costa, autor do segundo gol do São Paulo, gol contra. Volta no campo defensivo, Ribeiro mata no peito, desceu do terreno, só que sai jogando errado. André Silva dominou, entrada na grande área, girou pro solo. Será que não teve um rapa ali não? O torcedor pediu um possível pênalti, ficou caído o atacante do São Paulo, bebê. Ele tá sentindo a parte posterior da coxa direita, jogador do São Paulo, tá caído até agora. E agora o árbitro, olha lá, ó, tá caído, jogador da equipe do São Paulo reclamando. E o árbitro tá ouvindo agora do VAR, né? Pra saber o que realmente aconteceu. Se o jogador do São Paulo pulou ou se ele foi tocado na perna. Pulou. Pra mim, eu acho que pulou. Vamos ver. Ele virou de lado, até teve um chamado trança-pé. Eu não sei o CH o que ele acha, mas eu acho que o jogador do São Paulo, eu acho que ele não foi tocado a ponto de ser pênalti, falta dentro da área no caso. Pra mim ele pulou. A senhorita Edwin Ordonez do Peru tá lá no VAR, tá acompanhando pelo gestual aqui do camisa 17 André Silva, nada, né? Não foi marcado foi nada. Nada. Nada, né, CH? Foi nada. Ah, pulou. Até houve um toque, mas não o suficiente para proporcionar o espetáculo que o centroavante do São Paulo fez. Ferreirinha, abre a bola com o Arthur, devolve pelo meio para André Silva. Bolão, ponta direita, Lucas Samon entrou na área, fez o break, perna canhota, levantou, vai pintar o segundo, toca nele que é gol. À esquerda do gol! Pela linha de fundo, quase o capitão para fazer o terceiro gol. Como sobe esse cara? A idade avançada, um monte de lesão, mas que levantamento também açucarado, ele para no ar, toca certo, ela passa isso aqui, ó, e vai pra fora, hein, bebê? Ai, que jogadaça do Lucas Ramon, né? Meteu como se fosse com as mãos de perna esquerda pro Caleri. Só que o Caleri tava ele e o goleiro. Eu acho que ele inclinou o corpo demais e ele não olhou pro gol. Ele jogou como se fosse um zagueiro. O mais difícil ele fez, que foi tirar do gol, porque tava ele e o goleiro na pequena área. Tocou no canto esquerdo do Gonzalez e a bola se perdeu pela linha de fundo. Desperdiça uma chance clara o São Paulo de fazer o terceiro. E tem mais tricolor. Sai jogando errado o Boston, São Paulo aproveita, vem pela ponta esquerda, Ferreirinha rolou essa bola fora da grande área, o chute do Pablo Maia, o goleiro pegou, soltou, pra fora! Nossa, quase vai engolindo um pódio, um gran pódio, Gonzalez. Escanteio, hein, bebê? O Pablo Maia chutou uma bola venenosa, ela fez curva, só que o goleirão tentou encaixar essa bola, segurar, né, com as mãos. E o que aconteceu? A bola escapou, por sorte dele, foi por cima do gol, se perdeu pela linha de fundo. Quase que ele toma um frangão, escanteio lado direito, o São Paulo tá próximo do terceiro, Roger Williams. Casi se toma um podito, ah. Casi se muere con la pelota adentro de la baliza. Esquinado para o São Paulo, vai para a cobrança Arthur, perna esquerda levantou, passa por todo mundo, houve um toque do Aguirre no primeiro pau para tirar, é lateral para a equipe do São Paulo na ponta esquerda, 39 minutos, KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 2093/2024.
39-45, São Paulo tá passando, senhoras e senhores, para as oitavas de final do campeonato da Copa Sul-Americana. 91 likes, só 9 pra gente bater a meta. E quanta gente ouvindo a gente, hein? Numa das lives aqui, quase 400 pessoas, muita gente pelo rádio, muita gente também na live do youtube.com/portal Carlos Batista. Um grande abraço a todos vocês. Agora o jogo é com a Bandeirantes. Tricolor vem mais uma vez para o campo de ataque. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara, encontrando o Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Daqui a pouco o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Você vai ver o cabelo do Neymar em primeira mão. Neymar se apresentará na seleção lá na Granja Comari com um cabelo que você vai ver aqui na Bandeirantes no intervalo com Edu Pinheiro. Também o boletim da Ponte. Vamos saber se a Ponte, se já temos informações do técnico que a Ponte vai anunciar amanhã. Até porque o Rodrigo Santana, né? Pediu o boné, saiu e já acertou com o Amazonas. E curiosamente estará em Campinas domingo, imagino que do banco de reservas, para dirigir o Amazonas contra o Guarani. Pô, tem um primo meu que falaria assim, se pá ele nem foi, bebê. Não, mas eu acho que ele vai, ele tem que treinar o time, tem bastante tempo até domingo. É verdade. Eu acho que ele já tá lá, hein. Tentei meter uma gíria aqui fora de contexto. Eu acho que ele já tá lá, porque hoje ele não tava em Campinas, não. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Olha aí, avançou o Osório, hein? Como se fosse o meio-campista. Agora ele já volta de ré. Abre essa bola de lado para Danielzinho. Devolve a bola para Osório. Osório foi, Danielzinho foi. Ficou a bola com o time do São Paulo. Tabela com o André Silva, vai sobrar para ele. Meia-lua para pintar o terceiro. Bateu! Defendeu Gonçalves! Defende no canto inferior direito. Manda a bola para escanteio. Olha o tricolor aí. Se apertar, vira 4. Com tranquilidade, hein, bebê? E agora foi boa a defesa do Gonzalez. Foi no cantinho direito. O André bateu de perna esquerda, né? No cantinho mesmo. E ele foi bem lá para pegar essa bola, meter pela linha de fundo, se redimindo do lance anterior. São Paulo tem um escanteio perigoso, lado esquerdo, Danielzinho de perna direita na bola. Vai o baixo a linha do São Paulo, Danielzinho, chuteira da cor de rosa para ele. Olha para a grande área, é escanteio, mais um para o São Paulo, dessa vez é daqui para lá. O gol é da esquerda, você olhando para o símbolo do São Paulo. À esquerda do símbolo do São Paulo. Danielzinho posiciona a bola no quarto de ciclo. Empurra na grande área. Os uruguaios apertando ali na marcação. Levantou, vai no segundo pau. Subiu a zaga para tirar. Voltou, rebote, caiu Arthur. Vai pintar mais um seu. Rolou na grande área, tabelou mal. Dessa vez o zaga do São Paulo ajudando lá no campo de ataque. O São Paulo vem para roubar sem falta. Já roubou, já desceu. Pablo Maiga empurrou pelo lado esquerdo do campo. Vem pro domínio por aqui o Danielzinho. Danielzinho lateralmente a bola com o Wendel. O Wendel vai encarando a marcação e tocando a bola para Osório. Soltando a bola para Pablo Maia. Tudo isso no grande ciclo. Tudo isso com 43, o primeiro tempo 2-0 São Paulo. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Preço baixo, competitividade, agilidade na entrega. E cobre qualquer oferta da concorrência. Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. São Paulo vem da esquerda, o levantamento. Passou por todo mundo e foi para fora. Tiro de meta para bater o tricolor paulista. 43. E aí, CH tá terminando o jogo no primeiro tempo. 1-2 para o São Paulo, 0 para o Boston River. Poderia estar 3-0 pelo menos, né? O São Paulo mandou no primeiro tempo, teve autoridade, se interessou pelo jogo, foi incisivo. Acho que merece tranquilamente o placar. Eu só espero que no segundo tempo o time volte minimamente com disposição e organização. Mas o primeiro tempo só deu São Paulo, Roger. Valeu, enquanto o CH falava, mostrando todo o seu prestígio aí, 101 likes. Batemos a sua meta, Breno Beretta, parabéns. Batemos a meta. Então o torcedor merece um prêmio no intervalo, né, Roger? Depende do ponto de vista o prêmio, né? É o cabelo do homem? É, vamos mostrar, né? Tá bom. Chama a audiência, né? Fazer o quê? Não vai mudar o dólar. A seleção não vai ganhar a Copa do Mundo e começar com o pé direito por causa disso. Mas é claro que chama a audiência, né? Eu sou muito mais o cabelo do Edu Pinheiro, que vem aí já no intervalo. Eu sou bem mais o cabelo do Edu. É verdade.
Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Se manda o time dos caras, lá vem o Boston, ponta direita, Munhoa, vai pro solo, o árbitro abre os braços, diz que não foi nada. Chega na antecipação, Bonfilho tentando roubar, pressiona a saída de bola. O time do São Paulo fica acuado lá atrás, Ferreirinha dá a bola soltando para o Wendel, rasgou dali. Mais 2. 2 minutos mais, vamos portanto a 47. Uma raridade em CH, só 2 minutos de acréscimo, há muito tempo que eu não falo acréscimo tão pequeno assim, hein, CH? Ah, mas deixa desse jeito que tá bom, Roger. Tá ótimo. 47, vamos até 47 no primeiro tempo. Agora 45. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você, e seu dinheiro conta com o Sicredi. Vai chegando a 9 pontos, aliás, a 12 pontos. O time do São Paulo tem 9, agora vai chegando a 12. Vai se classificando direto para as oitavas de final. São Paulo que não sabia o que é vencer a 8 jogos. Tem muito jogo pela frente, mas a continuar assim o placar só vai ser ampliado. Desde aquela vitória sobre o Mirassol há um mês pelo Brasileirão, São Paulo não vencia. E vai dando essas bobeiras aí, ó. Os caras conseguem colocar a bola na grande área, tudo bem que agora não valia. Mas dá uns apagões, uns 2 minutos do Tricolor, que são irritantes, hein, bebê? De vez em quando a defesa do Tricolor espana, né? Como nesse lance... Você disse aí, bem disse, só que o jogador do São Paulo saiu, o jogador da equipe, o Munhoz, da equipe do Boston River, Munhoa, camisa número 26, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Aliás, o Roger, o seu xará, né, que passou pelo São Paulo recentemente, ficou pouco tempo, ele, apesar do trabalho ruim, deixou uma boa herança. A boa herança que ele deixou foi o Arthur, né? Jogador da equipe do São Paulo, que só veio para o São Paulo porque o Roger pediu e também ajudou a trazer o jogador ligando para ele. Aí a informação do bebê. Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso de inteligência artificial no combate ao desperdício da água. 47 ele vai terminar. 2-0 para o São Paulo. Apita o árbitro Augusto Laós do Peru. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 2 para o São Paulo, 0 para o Boston River. Edu Pinheiro. Olha como está jogando o Tricolor, Breno Beretta. Um abraço, boa noite, Breno. Um grande abraço para você, Edu Pinheiro, boa noite. O São Paulo está jogando da seguinte maneira: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Osório, Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Arthur, que marcou o primeiro gol e no segundo gol ele chutou para a área com o gol contra do Acosta, o André Silva, o Ferreirinha e também o Caleri, time do técnico Dorival Júnior. Edu Pinheiro. Pois é, gente, é o seguinte, estava vendo aqui, viu, CH, o Boston River, ele foi fundado, o bairro dele é lá em Montevidéu, né? O bairro chama Bolívar, deixa eu ver se eu acho aqui, Boston River, Bolívar, foi fundado em 1939. E aí, por que Boston River? Porque Boston, em homenagem a uma alfaiataria que existia no bairro, Alfaiataria Boston. E River, porque o primeiro presidente era argentino e era torcedor fanático do River, por isso Boston River. Aos trancos e barrancos, Boston River foi até 1981, CH. E depois parou com suas atividades, voltou em 99. Esse é o Boston River, que já disputou 3 vezes a Libertadores. Mas no Morumbi, CH, diga lá, hein? Grande atuação de quem? Arthur foi o cara do jogo, é aquele gol que o Caleri perdeu, hein, CH? Ainda bem que você me deu essas informações. Minha noite será mais tranquila. Boston River. Edu, Boston River. O Edu, o São Paulo mereceu o resultado, poderia ter feito até um placar mais elástico, porque criou para isso, não é? Eu vou falar desde o começo que eu vi, né, no primeiro tempo, o interesse do São Paulo pelo resultado. Isso demonstra o comando técnico do Dorival, que é sempre muito bom, não é? A diferença técnica é gritante, né, gente? Não dá para comparar. O problema, e eu fiz esse comentário, é o próprio São Paulo. Se o São Paulo jogar com os jogadores que tem aí, tem problemas, tem desfalques, mas com esse time que está em campo, jogar com interesse, com responsabilidade, é para virar 2 e acabar 4, no mínimo.
Agora, a gente sabe que no segundo tempo, né, existe o desgaste físico, existem jogadores titulares do Boston River que são melhores do que esses que estão jogando no banco, o treinador pode mexer em alguma posição, então tem que ficar atento. Sempre o retorno, os 20 primeiros minutos do segundo tempo são determinantes, mas para mim o craque do jogo no primeiro tempo foi o Arthur, ele desequilibrou, não é? Eu acho que o André Silva foi bem, Caleri também, e o Danielzinho, né, Edu? Ele é um verdadeiro maestro desse meio-campo do São Paulo, dá gosto ver o Danielzinho jogar. Portanto, resultado mais do que merecido, Edu. Muito bem, olha, eu vou pro intervalo, gente, depois eu volto. Olha, o Pedro Piscinato com informações da Ponte, se a Macaca tem um novo treinador ou não. O Breno Beretta tem uma foto do Neymar se apresentando amanhã na seleção. Tem jogo da seleção domingo. O Breno Beretta, por falar em São Paulo, fala do Careca, grande ídolo do São Paulo, Careca, maior revelação bugrina, campeão de 78, campeão da Taça de Prata de 81. O Careca foi convocado para a Copa de 82 como jogador do Guarani, só que se machucou. E aí o Tele Santana convocou Roberto Dinamite. E o Careca, viu, Breno, num evento que teve, me lembro bem, teve um evento da prefeitura na última Copa do Catar, e o Careca foi na cerimônia, e aí o cerimonial falou coisa do Careca e ele ficou bravo. Não, senhor, tá errado. Eu fui o primeiro jogador na história do Guarani convocado para uma Copa. 86 foi Júlio César. Júlio César jogou Copa de 86 no México, que lá nos pênaltis a gente perdeu para a França, e jogou literalmente, o Júlio César foi o primeiro jogador do Guarani numa Copa, mas o Careca fica bravo, não. Bom, aí voltou da Copa, jogou mais um Copa, se recuperou da contusão, final de 82, começo de 83, o Guarani vende Careca pro São Paulo, mas o Careca não ia pro São Paulo, o Careca quase foi pro Palmeiras. E aí quem que era o procurador do Careca é o Sérgio Jorge, que é radialista, amigo nosso, e o Sérgio Jorge falou pra mim, não, a gente estava negociando com o Palmeiras, mas aí entrou o São Paulo porque o Serginho Chulapa se machucou, e aí o São Paulo contrata então o Careca. O Careca foi campeão brasileiro pelo São Paulo, foi 2 vezes campeão paulista pelo São Paulo. Quantos gols o Careca fez no Guarani e quantos gols o Careca fez no São Paulo? Tá aqui, ó. No Guarani, ele marcou 109 gols, 109. E no São Paulo ele marcou 115 em 191 jogos. E aí do São Paulo, final de 86, 87, foi pro Napoli, onde se reencontra com o Maradona, aquele título sensacional do campeonato italiano. E no Careca Sport Center, quinta-feira, vai ter um evento lá, o novo uniforme do Guarani. E tem um detalhe, Breno Beretta, o jogo do Guarani é 31, domingo. E domingo é aniversário do Brinco de Ouro, 1953, a fundação do Brinco de Ouro. E eu volto já já com o Breno Beretta e os demais aqui. Intervalo, hein? São Paulo 2, Boston River 0. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Fala aí, presidente. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país.
mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Levantou para Arthur, boa bola, bela matada, vai para cima, Ignácio Fernandes na marcação, já deixou para trás o uruguaio, vai pintar o segundo, bateu cruzado, é gol! É gol, 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 é gol. Do São Paulo! Gol contra! Gol contra! Na descida do Arthur pela direita, ele entorta Ignácio Fernandes. Coluna de um lado, costela do outro. Ele bate cruzada e o zagueiro vai tirar e manda contra o Patrimônio. Corta mal a Costa e faz o gol contra. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Gol contra e o São Paulo não quer nem saber. Numa bela jogada dele, Arthur, o jogo é dele. O craque do jogo até aqui. Um gol e uma assistência para o Acosta fazer contra. Como é que eu faço agora? A Costa não perdoa? A Costa é fatal, é letal? Não, é perna de pau. 2 pro São Paulo, 0 pro Boston, o que vale ao detalhe. Conta aí, bebê. Muito bem, intervalo, São Paulo 2, Boston River do Uruguai 0. Se tem o Boston River uruguaio passando apertado no Morumbi, tem outro uruguaio passando bem aqui no Brasil. Em Porto Alegre, o Grêmio joga com o Montevideo City. E não é que o Montevideo tá vencendo 1-0, gente. Com esse resultado, é grupo F. Em primeiro está o Montevideo City, hein? Com 15, em segundo o Grêmio com 10. Na Sul-Americana, só o primeiro se classifica. Então, nesse momento, o Montevideo está se classificando, o Grêmio em segundo. O Grêmio vai para uma repescagem nesse momento. Detalhe do momento, né? Aí é o seguinte, em segundo lugar, termina a Sul-Americana, vai para uma repescagem com alguém que vem da Libertadores. É incrível, né? É meio complicado, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Na Libertadores terminou em terceiro. Você é eliminado da Libertadores e vai para uma repescagem com alguém da Sul-Americana para ver se continua na Sul-Americana. Você é rebaixado, então, da Libertadores para a Sul-Americana e tem que lutar para ver se continua na Sul-Americana. Vamos lá, daqui a pouco o Breno Beretta vai mostrar uma foto do cabelo do Neymar, que se apresenta amanhã na Seleção Brasileira, hein? Antes, informações da Ponte. Macaca não tem mais, o Rodrigo Santana pediu demissão. Ontem a Ponte atrás do novo treinador, hein? Atenção, informações da Ponte. Pedro Piscinato, abraço, boa noite, Pedro. Oi, Edu, boa noite para você, para todo mundo que tá ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. Chegando aqui, Edu, rapidinho, nesse intervalo de jogo
Para trazer as últimas informações da Macaca, o técnico Rodrigo Santana entregou o cargo à diretoria na noite de ontem. Rolou uma reunião ali entre comissão técnica e diretoria da Ponte Preta. O Rodrigo Santana acabou deixando o comando técnico da equipe e é claro que o departamento de futebol, a diretoria da Macaca, já foi procurar rápido no mercado. Alguns nomes foram ventilados ali, como por exemplo Gilson Kleina, Alan Almas, Zola Júnior, Humberto Louser, enfim, alguns dos nomes aí que foram sondados pela diretoria ponte pretana, mas a informação que nós temos nesse momento é que a diretoria já achou um treinador, já acertou com um novo profissional. Esse novo treinador deve chegar a Campinas amanhã entre a tarde e a noite e na quinta-feira começar efetivamente a treinar a equipe. Ponte Preta que já volta a campo na próxima segunda-feira, vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no estádio Majestoso e é claro que a diretoria já quer contar com esse novo treinador. E um detalhe sobre o Rodrigo Santana, que acaba de deixar a Ponte Preta, já acertou com o Amazonas, time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C e que inclusive vai enfrentar o Guarani domingo aqui no Brinco de Ouro. Rodrigo Santana acabou de sair da Ponte Preta e já arrumou o serviço, Edu Pinheiro. Grande abraço para você e bora para esse segundo tempo. Obrigado, Pedro. Eu ouvi o Tigrão falando, eu diria Edu, hein? Conseguiu o serviço, né? Mas o rapaz ele não tem culpa nenhuma, né? Com toda a situação terrível da Ponte. Aí, Rodrigo Santana, bom cara, que seja feliz, né? Se for o Gilson Kleina, tem aqui, ó, a última passagem do Gilson Kleina, quinta passagem, se ele voltar vai ser a sexta. O Gilson Kleina tem 232 jogos no comando da Ponte, hein? E se ele chegar e fizer mais 23 partidas, ele passa o Zé Duarte, que é o terceiro, com 245. Vamos ver o cabelo do Neymar, Breno? Cadê o Neymar? Vamos ver, tá no vídeo, Edu. Tá no vídeo? Gente prometeu, né? Eu até achei, falei, será que ele vai pintar de azul, que é o início do vídeo? Ficaria ridículo, né? Mas cada um tem um gosto. Na verdade, ele fez luzes. Tá assim, ó. Até que tá normal, a gente pode dizer. Cada um tem um gosto, né, Edu? Ele vai se apresentar normal, com um pouco de luzes, mas vai se apresentar normal amanhã para a seleção brasileira. E o que vale mesmo, é claro, é o futebol do Neymar. O cabelo, o brinco, o que ele vai colocar, o que vale é o futebol dele. Vai se apresentar loiro amanhã, Edu. Que é isso? Legal. Eu passo a bola para Roger Williams para o segundo tempo. De por enquanto, São Paulo 2, Boston River 0. Vai, o garoto de Americana. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. Copa Sul-Americana. Morumbis, 2-0 para o São Paulo. Lateral para ser batido pela equipe visitante. Ignácio Fernandes levanta a zaga do São Paulo, rechaça. Ela cai com Pablo Maia pelo meio de campo, ajeita a bola com Danielzinho, toque errado. Aparece Haller pelo ponta esquerda para tocar essa bola, devolvendo para Ignácio Fernandes. Vem pro domínio por aqui o Reina, dominou, vai para cima, toma por trás, bate a carteira dele e já vem para o campo de ataque o time do São Paulo. Lucas Ramon vai abrir pelo meio ou vai sozinho? Ele vai sozinho, caiu de maduro, o árbitro pegou uma falta. Marcou falta para cima dele, é falta para o tricolor bater. Primeira falta do segundo tempo com menos de um minuto de bola rolando, aparentemente as equipes as mesmas, hein, bebê? Exatamente, nenhuma alteração no intervalo do jogo. São Paulo é o mesmo que começou a partida e o Boston River também o mesmo que iniciou o jogo. E o placar do primeiro tempo, 2-0 para o tricolor. Informou Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Terminou o São Paulo 64% da posse no primeiro tempo contra 36% da equipe do Boston. Grandes chances, 2-1 para a equipe do São Paulo. Total de chutes, 9-1 para a equipe do São Paulo. 3 defesas fez Gonzalez, nenhuma defesa fez o Rafael. Daqui a pouco mais números porque o São Paulo desce de novo. Ponta direita, chegou o André Silva, rolou para trás, passou do Caleri, chegou no segundo pau, Arthur bateu, defendeu Gonzalez. Ferreirinha quem finaliza para o time do São Paulo, quase o tricolor fazendo o terceiro gol. E aí nós tivemos 5-0 para o São Paulo em escanteio, são 5 escanteios no jogo, todos para o São Paulo, 4 faltas
Cada equipe fez 8 faltas no total. São números para você deste primeiro tempo, agora comecinho da segunda etapa. Informou KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Lateral para Costa, bater lado direito, campo de ataque para a equipe visitante. A equipe do Clube Atlético Boston River, que veio apenas para cumprir tabela aqui no Brasil, veio passear em São Paulo, a nossa capital. Deixou a posição da cobrança. Vai outro atleta, vai o Haller para a cobrança, camisa 17. Toma licença, pode pintar um levantamento, um latereio. Lá vai ele, pôs força na bola. Subiu a zaga tricolor para afastar. Tá viva a bola, tentou por ali o Munhoz. Volta com ele, Munhoz na grande área, ajeitou de lado a bomba. Carimbou a zaga do São Paulo, tira em 2 tempos. Olha o São Paulo dando bobeira aí. Vai chegando a equipe do Boston no começo do segundo tempo, placar de 2-0. São Paulo que depende apenas de si para avançar como primeiro colocado diretamente para as oitavas de final. Estão jogando Milionários e O'Rings, estamos de olho jogando o Campín em Bogotá. Você não perde nada aqui na Bandeirantes. No FM 85,7, no FM Forte da Bandeirantes. Também no youtube.com/Bandeirantes Campinas. youtube.com/Bandeirantes Campinas. Também no canal de vídeos do Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista. Numa grande cobertura do tricolor paulista que está jogando e está se classificando dentro da Copa Sul-Americana. Muita gente ouvindo a gente. E o São Paulo vem pela ponta esquerda, Ferreirinha bateu, carimbou o Ribeiro. Segunda chance no segundo tempo pro Ferreirinha, segunda que ele desperdiça, hein, bebê? É, mais uma chance desperdiçada pelo São Paulo. Ferreirinha precisa colocar o pé na forma. E tem mais tricolor no ataque, Roger. Domina fora da grande área, Caleri. Atenção, ele empurra a bola, soltando aqui no setor intermediário para o Arthur, viu passando o Danielzinho para ele, soltou de perna esquerda, bateu na testa do atleta do Boston, vai para fora, escanteio. O 6º escanteio do jogo, 6º para o São Paulo, Beretta. Esse Danielzinho que é perigoso, né? Jogador que veio da equipe do Mirassol, se tornou titular absoluto da equipe do São Paulo, como você disse, bateu na testa do jogador do Boston River, que tentou virar o rosto, né? Para não pegar na cara. Escanteio, lado esquerdo, Danielzinho, ele mesmo, de perna direita, tá na bola. Você em casa imagina, o São Paulo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico, Danielzinho vai para a cobrança, é de lá para cá. O árbitro chama a atenção do Osório, chama a atenção do seu marcador também. Aquele empurra tradicional de competições sul-americanas. Marca de 5 minutos. Danielzinho botou veneno, ela viaja por toda a extensão da grande área até Ramires tirar. Rebote vai voltar para a equipe do São Paulo. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso de inteligência artificial no combate ao desperdício da água. Olha o levantamento na grande área, lá vem São Paulo, encaixa firme Gonzalez. Mais uma defesa na conta dele para as estatísticas, hein, bebê? Veio da direita o levantamento, mas ficou com ela, o goleiro Gonzalez, porque foi bem nas mãos do goleiro da equipe do Boston River. O São Paulo está vencendo o jogo, vencendo o time uruguaio, placar de 2-0, Roger Williams. O time uruguaio que para a audiência rotativa do futebol é o 13º colocado apenas do campeonato uruguaio. Último jogo perdeu para o Cerro Largo por 3-0. Realmente numa fase dificílima a equipe de Ignacio Iturralde, técnico da equipe uruguaia. São Paulo vem rachando pelo meio de campo, melhor para a equipe visitante. Haller já roubou, já entregou essa bola para Ramires, lá vem ele, passa das largas, parece uma cegonha, deu de 3 dedos a bola pelo setor esquerdo do campo. Reina dominou, tá na grande área. São Paulo vai dando espaços no segundo tempo, deixou a bola pela ponta esquerda, Ignacio Fernandes levantou na boca do gol, o chute, bate em cima da defensiva tricolor, depois da sequência afasta Pablo Maia. Será que hoje de novo vai se repetir a história do São Paulo abrir o marcador, ampliar e depois deixar o time adversário deitar e rolar, hein, Beretta? É por isso que o jogo de futebol é emocionante, né? O São Paulo de vez em quando dá apagão, principalmente no setor defensivo, mas eu acho um pouco difícil o Boston River chegar a marcar 2 gols, por exemplo, e empatar o jogo. Acho difícil. Quiçá virar a partida, mas eu tô imaginando que vai dar tricolor. Aliás, posso
selar uma meta nesse momento, Roger? Quantos Sério? likes aí? 133. No primeiro tempo foram 100 likes, peço 200. Quem tá nos acompanhando, clique aí, deixa o seu like, deixa o dedo. Não custa nada, meta o seu like aí, mete o dedo no like e se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes e também no portal Carlos Batista. Deixa o seu like onde você está ouvindo. É uma meta tranquila de se atingir, hein? Tem quase 500 pessoas acompanhando a gente nas suas lives. Deixa o seu joinha pra mim. Olha o Reina. Veio o time visitante, rolou na boca do gol. Passa do Ramires que entrou de carrinho. Do outro lado tentou chegar Munhoa. Por baixo, afasta o Bendão colocando pra fora. Vai chegando o time do Boston River. Daqui a pouco o CH vai falar dessa pressão no começo do jogo dos uruguaios, inacreditavelmente. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no site, WhatsApp e app. Abra sua conta no Sicredi. Pressão dos caras, novo arremesso lateral, ponta à direita. Vai tomando licença para fazer a cobrança o Reina. Placar de 2-0 para o São Paulo. Vai colocar forte essa bola na grande área. Levantou, quem é que vai subir? Subiu o ataque dos caras, ela ficou lá no ping-pong. Ainda sobrou de fora da grande área. Chute! Aí pegou mal demais o cara que fez o gol contra o Acosta. Tiro de meta, bebê. Eu acho que ele chuta melhor contra a meta do Boston River do que contra a meta do São Paulo, né? Talvez esteja treinando bastante no time reserva. Mas agora ele pegou, chutou a bola, saiu muito por cima, parecia até um tiro de meta. Goleiro Rafael, que não trabalhou até agora ativamente no jogo, não tem pressa nenhuma para cobrar esse tiro de meta, porque o São Paulo está vencendo por 2-0, Roger Williams. Com a vitória do Orguengues, ele está chegando a 10, São Paulo a 12. Se o São Paulo bobeia e só empata, o São Paulo vai a 10 pontos. E aí vamos ver no critério de desempate. Se o São Paulo toma a virada aqui, o São Paulo classifica também, mas em segundo lugar. E aí fica tudo mais difícil. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. E agora o Haller deixou o braço para cima do jogador do São Paulo, foi na frente do auxiliar número 1 e na frente também da quarta árbitra ali, só que o juizão nada deu com relação a cartão, né? Merecia o cartão amarelo, deixou o braço o jogador da equipe do Uruguai e o árbitro nem tchum. Mas tem um dado, entre Sul-Americana e Libertadores, ele já fez 4 jogos esse ano. E tem uma média de 3,5 cartões amarelos por jogo, com uma expulsão e 2 pênaltis. Ele é muito econômico nos cartões. 3,25 cartões é muito baixo para esse árbitro que era a FIFA. E o detalhe também é que árbitros sul-americanos deixam a bola rolar, né? Deixam o jogo rolar, até dão faltas, mas não costumam ser muito rigorosos, né? É isso. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos e 36 segundos, segundo tempo. Com o timaço técnico do Gil Kleber, com Melton Grimaldi na mesa, com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube. Eu confirmo pra você, Morumbi, 10h40, 2 São Paulo, 0 Boston River, Edu. Então, terminando a sua transmissão, vamos em rede nacional com Rogério Assis, na Vila Santos e Deportivo Cuenca do Equador, é sul-americana. O Santos ainda não venceu, viu, Roger? E se vencer, no máximo que consegue é o segundo lugar e pra repescagem na Sul-Americana. Essa é a Bandeirantes, sente o peso, fechada com você, fechado com a verdade, tem escanteio Boston. CH, olha a pressão desse time do Boston no Morumbi. Torcedor do São Paulo começa a coçar a cabeça quando nesse momento o clima esquenta ali na grande área defensiva do São Paulo, hein, CH? O São Paulo tá dando mole, né? Não voltou com a mesma concentração e intensidade para o segundo tempo. Aí um time desse, limitado, empolgado, né? Seu treinador deve ter dado uma bronca generalizada lá no vestiário, voltou com mais energia. O São Paulo voltou pior do que jogou no primeiro tempo. Pelo menos mais desatento, Roger. E essa confusão aí, bebê? O pau tá comendo lá, hein? É uma confusão envolvendo os jogadores da equipe do Boston River e do São Paulo. É claro que agora vai pintar o cartão amarelo pro Gaston e também pro Pablo Maia.
Os dois jogadores estão amarelados. Tanto o Gaston quanto o Pablo Maia, o camisa número 11, que é o Gaston Ramírez, está na camisa dele Gaston, mas é Ramírez. E pintou o cartão amarelo por discussão, empurra, os dois amarelados. Escanteio lado direito. Olha o Boston River aí. Atenção, lá vem ela, caminhou, Rafael dá um soco na bola, tirou o perigo, ela voltou com a costa, ajeita na ponta direita, Munhoa tá por lá, atenção, ele vai pra cima, vai chegar na linha de fundo, cruzou, rasteiro, tira como pôde, o Wendel afasta o perigo, é novo arremesso lateral na ponta, olha a pressão do time uruguaio, pois não, tem gol onde, Edu? A Sul-Americana, Porto Alegre empata o Grêmio 1, Montevideo City também 1, mas ainda com esse resultado, o Grêmio fica em segundo, hein? Do jeitinho que tá, vai pra repescagem o Grêmio, precisa vencer pra ficar em primeiro lugar. Jogo começa a ficar apertado pro árbitro, hein? Pablo Maia já é advertido pelo Augusto Lahoz, árbitro peruano. O empurra, ele foi puxado dessa vez, só que a reclamação, ele acabou de tomar cartão amarelo. Vamos pro arremesso lateral, a pressão, o goleiro Rafael tá preocupado. 2-0, São Paulo vai passando pras oitavas de final, mas tá sofrendo pressão. Lá vem o latereio, viaja a bola, sobe de cabeça para afastar o zagueiro, tirou o Osório. E ela vai para fora, adivinhem, senhoras e senhores. Escanteio pro Boston River. Inacreditável, Bereta. É o melhor momento do time uruguaio no jogo, né? Escanteio lado direito, eles que tem uma camisa que é uma mistura de camisa do Velo Clube, camisa da Portuguesa Santista com camisa da Seleção de Portugal, Roger. Lá vem ela, viajou, bola fechada, tirou a zaga do São Paulo. Ferreirinha se atrapalhou com ela, deu de presente. O bate-rebate na grande área, bate duas vezes, ela passa à direita do gol. Rapaz, que pressão, hein? Finalização do zagueiro Riveiro lá dentro da grande área. O Ferreirinha dominou a bola e ficou sem saber o que fazer. E depois, na sequência, houve um toque de mão do Pablo Maia na grande área. Na velocidade do lance, o árbitro deixou seguir. Se ele autorizar a cobrança do escanteio, porque não vai consultar o VAR, hein, bebê? Eu acho que ele deve estar ouvindo alguma coisa, porque ele está dizendo, ó, espera um pouquinho. O árbitro tá dizendo pra esperar. Vai marcar o pênalti. Eu imagino que ele tá ouvindo lá. Vamos ver. Mas mandou seguir o jogo. Mandou Escanteio seguir. lado esquerdo. Oh, que sorte do São Paulo, hein? Lá vem ela, bola fechada, desviada no primeiro pau. Cai fora da grande área agora com o Ramírez. Pressão total do Boston, parece que joga em seu estádio. Bola é colocada pra fora, é novo arremesso lateral pros caras. Nossa, CH, o que aconteceu com o São Paulo? O que deram pra esse São Paulo no intervalo, hein, CH? É a acomodação, né? É a nítida acomodação. Não pode ser desse jeito. São Paulo é muito diferente no segundo tempo, linhas baixas, jogadores desatentos. Eu não sei se tem problema físico envolvido, essa coisa toda. O fato é que no segundo tempo até agora, 15 minutos, só deu Boston River, acreditem. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. A informação do plantão esportivo Edu Pinheiro. Só para deixar registrado, viu, Roger, não vai mudar nada, porque na Colômbia o O'Higgins do Chile marcou o segundo gol. Agora marca o Milionário. Então, Milionários 1, O'Higgins 2. Mas é grupo do São Paulo, só depende do São Paulo. São Paulo ganhando, fica em primeiro tranquilo, vai para a segunda fase da Sul-Americana. Nesse momento, o O'Higgins vai ficando em segundo e vai para a repescagem. O'Higgins vai passando para a repescagem, vai enfrentar alguém que sai da Libertadores América. Arthur perdeu um gol feito agora há pouco, tentou recuperar, mas tá parado o jogo, estava impedimento. Ele foi presa fácil para o zagueiro do São Paulo, do Boston no lance anterior, e agora tá caído, camisa 8, Bonfilho. Falta para a equipe do Boston bater logo os materiais elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logo os materiais elétricos, Francisco Mendes, Manuel Francisco Mendes, 433 Jardim do Trevo em Campinas. 170 likes. Ó, falta 30 para a meta do Breno Beretta e nós vamos chegar lá. Deixa o dedo no like. São 660 pessoas na plateia virtual da Bandeirantes. Tem muita gente, hein? Acompanhando o jogo do São Paulo, hein? O São Paulo tá vencendo o jogo por 2-0, hein? Será que é torcedor do São Paulo?
Será que é torcedor do de Boston? outros clubes? Do Boston eu acho difícil. Eu acho que é contra o São Paulo ou a favor do São Paulo. Aliás, deixa aí nos comentários no YouTube. Você tá torcendo pra quem? E quanto que vai ser o jogo? Que o Roger Williams vai falar o seu nome na transmissão. Eu vou registrar aqui todas as participações que chegarem pela nossa plateia virtual no chat do YouTube da Bandeirantes. 2-0 para a equipe do São Paulo. Os gols já estão nas redes da Bandeirantes Campinas. @Bandeirantes Campinas. No YouTube também já tá por lá o gol. Quer ouvir de novo o gol do São Paulo? Tá por lá já. Aqui vem Reina, levanta a bola na boca do gol. Tirou a zaga do São Paulo. Parcialmente ela cai com a costa. Setor direito do campo. Levantou direto pro gol. Passa a direita do gol no chute do Munhoa. Isso aqui, ó. E quase o Clube Atlético Boston River faz o primeiro no Morumbi. Tá chegando, tá gostando do jogo. Nesse lance, o jogador do Boston River, o camisa número 26, o Munhoa, o que ele fez? De perna esquerda, deu uma bela curva na bola. Tentou o canto direito do goleiro da equipe do São Paulo, Rafael, que dessa vez pulou na bola, tentou trabalhar. E a bola passou isso aqui, ó, lambendo a trave direita do goleirão do São Paulo. Quase diminui o Boston River, mas o São Paulo tá vencendo o jogo. 2-0 no Morumbi, Roger Williams. Para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Nesse momento, 63% da posse para o São Paulo, 37% para o Boston River. Nós tivemos duas grandes chances para o São Paulo, uma para o Boston. 13 chutes deu o São Paulo, 10 deu o Boston. Olha como ele equilibrou. 13-10 em chutes. Ainda segue 4 defesas do goleiro do Boston, nenhuma do Rafael. 3 escanteios para o Boston, 6 para o São Paulo. Segundo tempo vai equilibrando as ações do time do Boston, mas vem tricolor paulista. Arthur rola essa bola, toca mal para o Caleri. Arthur não entrou legal no segundo tempo, aliás foi o Pablo Maia para fazer justiça. Rebote volta para a equipe do São Paulo, aí vem a tentativa agora sim do Arthur. Tá mais atento o time do Boston, já rouba. Essa bola cai com 99 Reina, lado esquerdo do campo, boa de Ladrão. Roubou aqui no setor direito do campo, o time do São Paulo já aberta essa bola para Danielzinho. Levanta a cabeça, faz um passe curto para o Pablo Maia, devolve com o Danielzinho, aciona lá atrás o zagueiro. Com o Osório, recomeça o time de Dorival Júnior. Você tá na Bandeirantes Campinas com a Seara. Há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontra no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Recua muito o São Paulo agora com o zagueiro Osório, aciona até o goleiro Rafael. Rafael sai com o Osório, setor direito do campo, levantou a cabeça. Ele abre essa bola, aliás, era Alan Franco por ali. Alan vai tocar essa bola, agora sim o Osório está se apresentando. Tem o Danielzinho também, Danielzinho recebe na meia-lua defensiva. Já levanta o time do São Paulo para o câmbio de ataque, abrindo lá pelo setor esquerdo, bola com o Mendel. Recolheu, vai para cima, marca de 20 minutos. Rompeu a linha demarcatória do campo e vai para cima. Abriu na ponta esquerda, Ferreirinha dominou, tabelou com o Mendel. Tô sentindo o terceiro gol, levantou mal demais pela linha de fundo, bebê. E até eu pediu desculpas para os companheiros, o camisa número 18, Wendel, que tentou o cruzamento, mas nem cruzou e nem chutou. E agora, duas alterações. Camisa número 14 tá saindo e as duas no Boston River. O da Fonte tá saindo para a entrada do 29, o Andy Lopes. Andy Lopes, uma das alterações. Andy Lopes entrou no time da equipe do Boston River. Eu vou passar a segunda alteração. O Ramires saiu, camisa 11. Ramires saiu, camisa 11 para a entrada do 32. O Yair Gonzalez, 32 no lugar do 11, Ramires. As duas alterações no Boston River. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21, segundo tempo. Lá vem Caleri, ponta direita, infiltrou, bateu pro gol, bateu no zagueiro, vai pra fora, escanteio. Eu acho que estava parado o jogo, marcado uma posição de impedimento do camisa 9 do São Paulo. Ele reclama, no, pero que sí, pero que no estuvo impedimento, pero quando arrancou já estava em completo impedimento, pois não. Eu acho que o impedido era o outro, né? Era o André Silva que estava impedido. Ou não? Algo deu aí o bandeira Diego Rames do Peru. A verdade é que a bola está com o goleiro Gonzalez do Boston. Toque de mão.
Ah, foi toque de mão, toque de mão. disse o CH. Toque de mão na hora que o Caleri foi fazer a virada, ele tocou com a mão na bola. E daqui a pouquinho, 2 alterações na equipe do São Paulo que vão ser processadas pelo Dorival Júnior. E eu já confirmo, Roger. 22:13, segundo tempo. No Morumbi, 2 para o São Paulo, placar do primeiro tempo. Arthur fez, Acosta contra também. 2 tricolor, 0 Boston River. Jogo parado para reidratação aqui, Edu Pinheiro. Olha, Libertadores, segundo tempo na Grande Buenos Aires, em Lanús, 1, Mirassol 0, mas o Mirassol, repito, já está classificado. E o Mirassol já está classificado como primeiro colocado, mesmo perdendo. Tranquilo, Mirassol. 20h30, Maracanã, o Flamengo já classificado em primeiro lugar, pega o Cusco do Peru. Amanhã, quarta-feira, 20h30, Neoquímica, Corinthians e Platense da Argentina. O Corinthians já é o primeiro colocado e vai ter vantagem na próxima fase. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes. Vamos ouvir o comentarista Carlos Henrique, o bate pesado com a Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19-3273-3760 em Campinas e o jogo CH. O São Paulo está tentando administrar migalhas, né? Eu acho muito perigoso o expediente que o time do São Paulo tá utilizando. Mas não é o Dorival, tanto é que já com 18 minutos, ele estava conversando com o filho dele ali e olhando para os jogadores que estão no aquecimento, já vai ter modificação. Porque alguns jogadores simplesmente ficaram no vestiário, né? E o São Paulo vai mudar e tem que mexer mesmo, porque o segundo tempo, por enquanto, o River está melhor. Vai mexer o São Paulo, Ferreirinha já sei que é um dos que saem. Também... o Ferreirinha saindo. E o André, né? E o André, o outro que saiu, eu vou confirmar as 2 alterações. O André e o Ferreirinha saíram. Luca veio no André. Os 2 que estão entrando, o Luca e também o outro Ferreira, o Pedro Ferreira. Então o Luca, camisa 45, que é atacante, e o Pedro Ferreira, camisa número 46, que é meia. Os 2 estão no jogo. Muda o São Paulo para ver se muda um pouco o comportamento no segundo tempo. Aqui o São Paulo acuado lá atrás, bola recuada. Nossa, que veneno. Apostou e deu certo. O Wendel mirou as pernas do seu marcador. Acabou ganhando o tiro de meta para o Rafael bater. Joga de azul o goleiro do São Paulo hoje. O tricolor com seu uniforme principal inteiro branco com as faixas preta e vermelha na horizontal no peito. O capitão do São Paulo é Jonathan Caleri. Pois não, bebê? Seria Boston River ou Boston o River? Boston o River. Foi dada uma piada dessa aqui no grupo agora. Boa noite, eu sou tricolor paulista de coração. Hoje o São Paulo vai ganhar de 4-0, eu tenho fé em Deus. O Dorival Júnior vai deixar esse time de vergonha, é isso? Francisco, obrigado. Velmate, Francisco Velmate, um abraço pra você. Registrando aqui, 180 likes, faltam 20 pra bater a meta de 200 likes. Deixa aí o seu joia pra mim, é muita gente. E a transmissão da Bandeirantes Campinas merece, o tricolor merece também. Se você é São Paulino, deixa o like aí pra mim. Com o Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Caiu ali o Pedro Ferreira, vai se levantando, falta para o São Paulo, já a batida chegou pelo setor esquerdo do campo, atenção por ali, dominou o Luca, voltou com Pedro Ferreira, abriu na ponta direita, lá vem São Paulo com Arthur, autor do primeiro gol, ele puxa na perna esquerda, rolou um pouquinho mais atrás, a bola com Pablo Maia, devolve na ponta direita, vamos tricolor, Arthur, vamos tricolor, que a fé dessa galera se empurra rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana, é a Sula aqui na Band de Campinas, melhorou muito o público no Morumbi, hein, cara, melhorou bastante. O torcedor chegou depois que a bola rolou, entrou aí no segundo tempo. É que para chegar lá é difícil esse horário, andar em São Paulo, pessoal no trânsito, pessoal saindo do trabalho, né? Tem muita gente que chegou no decorrer do jogo e até no intervalo do jogo e não viu os 2 primeiros gols do São Paulo. Luca lançado na velocidade, pulmão, fôlego, chegou ali no fundo, rolou para trás, o toque de cabeça, defendeu Gonzalez! Quase o São Paulo na rede, hein, bebê? É, uma boa jogada do Luca pela ponta esquerda e cruzou na medida para o Wendel.
Ele ainda que tá com a mão enfaixada, bateu a mão no chão, porque ele acabou atrasando pro goleiro de cabeça e desperdiçando a oportunidade de marcar o terceiro pro tricolor. São Paulo melhora no jogo. 2-0 tá vencendo o São Paulo. 2-0 vai passando o São Paulo. Você está na Bandeirantes Campinas. São Paulo que vai pegar no domingo 8h30 fora de casa o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O Boston River que vai jogar contra o Liverpool Montevidéu em casa na próxima rodada da Liga Uruguaia. 27-27, Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. São Paulo insiste, melhorou depois das alterações. Vem pelo setor esquerdo, Luca briga por ela. Pra cima do Acosta, Acosta mira a perna dele, bate em cima dele, ganha arremesso lateral. Melhorou, hein, CH? Mudanças que deram gás no tricolor, pelo menos é o que se avizinha nesse momento mais recente. É o menino que entrou do lado esquerdo ali, muito bom jogador, né? Luca. Lépido e interessado. Interessado pelo jogo, né? Participa. O Ferreirinha jogou um pedacinho no primeiro tempo, depois sumiu. E no segundo tempo foi uma figura decorativa. Agora tá 11 contra 11 pelo menos, Roger. Daqui a pouco, Santos e Cuenca, todo o decorrer do jogo pra você. Copa Sul-Americana, Rogério Assis, Santos Futebol Clube e Deportivo Cuenca. Tem mais jogo pra você na Band de Campinas. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres defumada, cozida, temperada deliciosamente. Há mais de 65 anos os lares brasileiros. Encontre no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Entrada feia por baixo, cartão amarelo pro Reina. Derrubou o Arthur e é falta para o São Paulo, bebê. Uma falta perigosíssima, né? Pela meia direita, o Danielzinho, sempre ele nas cobranças de bolas paradas, tá ali prontinho para fazer a cobrança. Vai pintar cruzamento na área do goleirão Gonzalez. Danielzinho se prepara para a cobrança. Momento de muita expectativa. São Paulo 2-0, 2 na barreira, bola aqui pelo setor de ponta direita, partiu o levantamento, acontece, subiu a zaga do São Paulo para ajudar no campo de ataque, ela cai com o time do River, sai jogando errado, costurou, atenção, lá vem São Paulo, Pedro, deixou essa bola atrás, Pablo levantou na boca do gol, vai pintar o terceiro, passa da cabeça do Osório que estava curtindo o mano de atacante, ele evita a saída. E aí a bola foi posta para fora em escanteio, se atrapalhou o Reina, escanteio pro São Paulo. Jogo feio, né? Se atrapalhou ali naquele canto, foi um jogo muito feio. O Osório se atrapalhou, o Reina se atrapalhou, mas o último toque foi do Reina, jogador da equipe do Boston River. Escanteio lado direito pro São Paulo bater, Arthur na bola. 7º escanteio para a equipe do São Paulo, 3 para a equipe do Boston. 10 escanteio no jogo, levantou, tentou o ataque, mas não consegue. Tentou Alan Franco, argentino, ela foi para fora, passa à esquerda do gol, tiro de meta, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de jogo, etapa final de partida. 2 para o São Paulo, 0 para o Boston River, Edu. Olha, 3 clubes que precisam vencer para não depender de nada. É o Fluminense, é o Palmeiras e o Cruzeiro. Libertadores, última rodada. Na quarta manhã, 20h30, Maracanã, Fluminense e La Guaira da Venezuela. Na quinta-feira, Allianz Parque, Palmeiras e Júnior da Colômbia. Na quinta-feira, 20h30, Mineirão, Cruzeiro e Barcelona do Equador. Um abraço aqui, pessoal de Santo André. Excelente transmissão, dizendo que vai ser 3-2 para o Boston River. Esse tá com o secador ligado. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Daqui a pouco CH fora do jogo, agora 31. São Paulo vai se armando para o câmbio de ataque. Lá vem Tricolor Paulista. Entregada essa bola, ponta direita, lá vem o São Paulo. Pedro domina, atenção, rolou, levantou na boca do gol, vai fechar para fazer o terceiro. Esticou-se todo, Luca, bola colocada para fora, tiro de meta. Passes rápidos do São Paulo agora, o Luca abriu o compasso, passou à direita do gol, bebê. Com as mudanças, cresceu no jogo, né? A equipe do São Paulo voltou a dar pressão e agora tem um cartão amarelo para jogador da equipe do Boston River no lance. Nesse lance aí, né? Foi no último lance. Tentava chegar o São Paulo, principalmente pela ponta esquerda, né? Com o Luca.
e pintou o cartão amarelo, muita reclamação, eu acho que foi pro camisa número 23, né? O Riveiro tomou cartão amarelo. E eles estão reclamando com o árbitro até agora. Isso daí só favorece o São Paulo, que está vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Não tinha ninguém pendurado no Clube Atlético Boston River. No São Paulo, pendurados Bobadilha e também o Jonathan Caleri. E o jogo segue parado, há muita reclamação, hein? Há muita reclamação no estádio do Morumbi. Porque ele marcou pênalti. Ele deu pênalti para a equipe do São Paulo. Esse cartão não foi à toa, não. Ele marcou pênalti do Riveiro. Pênalti pro tricolor do Morumbi. O São Paulo tem a chance de fazer o terceiro gol, Beretta. Eu vou até rever o lance, o que realmente aconteceu, porque foi uma confusão danada. A gente imaginava até que o jogador tivesse reclamado, o Riveiro, por alguma situação. É que ele segurou o Caleri antes da bola chegar no Luca. Ah, então foi quando isso. a bola Riveiro, viajava na grande área. Olha lá, eles estão vendo o VAR nesse momento. Né? Se está impedido ou não, parece que estão na mesma linha. O corpo do Riveiro tá com as nádegas para trás, podemos dizer assim, ou tá um pouquinho à frente o Caleri, mas o Riveiro teria segurado o Caleri pela camisa, para não deixar o Caleri passar. Tem um jogador do São Paulo que tá ali mais para baixo, para quem tá vendo a imagem, um pouco mais para baixo dentro da grande área, no canto direito, que está impedido, porém não está participando do lance. E é por isso que a checagem tá somente em cima do Riveiro e também do Caleri. Se o Caleri tiver impedido, vai ser coisa mínima para o VAR ver. Mas nesse momento a checagem de pênalti, o VAR tá examinando, o árbitro tá lá com a mão no ouvido e realmente, se não estiver impedido, segurou o Riveiro, o Caleri pela camisa e daí o árbitro vai dar pênalti. É muito difícil esse lance, Roger. Vamos ver se o CH tem uma opinião já formada. E aí, CH, pra você pênalti ou pra você impedimento ou não, hein? Impedimento do Caleri, um pouquinho à frente. Vamos ver se o árbitro vai seguir aí a opinião do CH, o Augusto Laós do Peru. Se ele vai confirmar o pênalti ou vai anular o pênalti do São Paulo. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Big Atacado. Em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Anula o pênalti, anula o cartão. É, tem que anular o cartão, né? Como não foi falta e como bem disse o CH, estava um pouquinho à frente o Caleri, então ele anulou tudo. Anulou o pênalti e o cartão. E agora, para sua felicidade aí, pro Edu Pinheiro também, anotar no papel, são 6 substituições que vão acontecer, hein? Pelo amor de Deus. 6. Vamos ver qual vai ser a primeira. Vai sair... O São Paulo, né? Camisa 9. É, o camisa 9, imagino que seja o Caleri saindo, né? Para a entrada do 34. Na verdade, tirou o 29. Tirou o Pablo Maia. Deixa eu confirmar todas, porque eles estão mostrando, cada um mostra um em algum momento, eu acho que vai sair também. Saiu o Pablo Maia, saiu o Arthur e saiu o Caleri. Pablo Maia, Arthur e Caleri, os 3 estão fora. Já pode riscar da sua papeleta. Tapia no Caleri. Tapia é um dos que está entrando. Negruti. Camisa número 14. Negruti no Pablo Maia. Tá entrando no lugar do Pablo Maia, então o Tapia 14, o Negruti número 30 e tem mais um jogador do São Paulo que entrou. E agora 3 alterações na equipe também do Boston Rivers. O Bonfilho é um dos que saiu. Bonfilho, camisa número 8, é um dos que saíram da equipe do Boston Rivers. Entrou o Sur. Entrou o Sur. Isso. O Leandro Sur, camisa número 16. Eu vou confirmar os 3 que entraram para cada lado, para não ficar em branco. Olha lá, ó. Saiu Bonfilho, Reina e o Munhoa.
entrou o Gonçalves, número 9, o Pérez, 21 e o Sur, 16. 9 Gonçalves, né? Tem 3 Gonçalves agora em campo, é mole? 3 Gonçalves em campo. O número do Alexander Gonçalves? Alexander Gonçalves é camisa número 9. Tá bom. O Sur, o Leandro, 16. Sim. Foi outro que entrou no time. Isso. Deus do céu. 6 substituições, hein? Reina também saiu. O Reina também saiu. Entrou Franco Pérez. Franco Pérez, camisa número 21. Franco Pérez, 21, também tá no jogo. Até o Zé apareceu depois dessas 6 substituições, hein? Franco Pérez, camisa 21. Ainda estamos devendo uma do São Paulo. Você pegou aí, CH? TT? Peguei, TT. Muito bem, TT entrou no São Paulo. BB. TT, atacante. Camisa número 34. Era o que eu não tinha falado. O TT, como diz o CH, entrou. Que loucura. Olha o São Paulo pela ponta esquerda. O Wendel levanta nas mãos do Gonçalves. Agora tem um goleiro que é Gonçalves. Tem o Yair Gonçalves. Tem o Alexander Gonçalves. Será que são parentes? É, tudo parente, tudo primo. Se juntaram lá e estão jogando contra o São Paulo no Morumbi. 38, torcedor tricolor. O São Paulo tá passando com esse 2-0. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 2-0 São Paulo. Tá vencendo depois de 8 partidas sem vencer. É muito grande. É gigante demais para ficar 8 jogos sem vencer. Não dá, é inadmissível. Que isso sirva para o São Paulo retomar os caminhos das vitórias. Vai ter uma parada aí para a Copa do Mundo. Dá tempo de melhorar bastante esse futebol. Chegou a liderar de forma isolada o Campeonato Brasileiro. Despencou. Agora está se reencontrando com a vitória. O adversário é fraco, mas uma competição sul-americana que o São Paulo já foi campeão. Agora está passando direto para as oitavas de final. Mais dinheiro em caixa. Vai para o mata-mata sul-americano, que é importantíssimo demais. Lateral para o São Paulo. Vai tomando licença, é Lucas Ramon para fazer a cobrança já, marca de 40 minutos. Já foi batida, chegou, linha de fundo, setor direito, o TT dominou, esperou alguém chegar. Ele toca essa bola um pouquinho mais atrás, vai fazer o levantamento. Levantou, tentativa pro Luca. Ele aplaude, a bola foi forte demais, saiu em tiro de meta, bebê. É a tentativa do São Paulo de marcar o terceiro e depois de tantas modificações do Dorival Júnior, o time tentando se encontrar ainda. A equipe do Boston Rivers não tem pressa para cobrar o tiro de meta, porque não quer tomar mais também. Finalzinho do jogo, 2-0, tá vencendo o São Paulo. Aqui no youtube.com/Bandeirantes Campinas, Orlando Guedes. Que pênalti mais sem vergonha, ainda bem que não deu. Valeu, deixa o like aí. Sabe quantos likes nós temos, Brando Beretta? É isso que eu ia te perguntar nesse momento. Passamos? 230 likes. Puxa vida, vamos chegar nos 250 para acabar o jogo? Nós batemos 1000 pessoas simultaneamente. Grande jogo, grande transmissão. Vamos chegar no 250. Roger. Já tá com 235, só faltam 15, então deixa o like aí pra classificação do São Paulo, pra voltar a vencer. É isso aí, não tem muita gente no Morumbi não, mas quem foi vai sair pelo menos satisfeito, sabendo que o São Paulo vai pras oitavas de final. Sorteio do mata-mata vai ser dia 29 de maio, às 12 horas, hora de Brasília, em Luque, no Paraguai. Mata-mata começa em 21 de julho. E a final da Copa Sul-Americana vai ser 21 de novembro em Barranquilha, na Colômbia. Bate na bola, Rafael afasta o perigo da zaga do São Paulo Futebol Clube, levanta direto para o campo de ataque do São Paulo. No meio do caminho foi derrubado o atleta do tricolor. Falta para cima do Tapia. O chileno Tapia, camisa 14, é falta no grande ciclo para o São Paulo bater. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. Morumbis. Olha o tricolor aí. Vem Pedro Ferreira, levantou forte na mão do goleiro Gonçalves. Desperdiça mais um ataque o São Paulo. 2 para o tricolor, 0 para o Boston River do Uruguai e do Pinheiro. É, olha, e o Grêmio passa apertada a Sul-Americana. Segundo tempo, empata lá na Arena Grêmio contra o Montevideo City 1-1.
Com esse resultado, o Grêmio, segundo colocado, vai para a repescagem. Precisa virar o jogo para ver, conseguir o primeiro lugar. E daqui a pouco é Rede Nacional, Rogério Assis com Santos e Deportivo Cuenca do Equador. O Peixe não venceu ainda, precisa ganhar para ver se consegue uma segunda colocação e, consequentemente, a repescagem. Para logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Cobre qualquer oferta da concorrência. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Lateral Ignácio Gonçalves tenta levantar a equipe do Boston para o campo de ataque. Aí quando foi dominar o jogador de ataque aqui na ponta esquerda do Sul, empurrou o jogador do São Paulo. Tá no chão. O 30 Negrucci, é bola para a equipe do São Paulo. Lado direito do campo defensivo. 2-0 São Paulo, 42 minutos. A sua meta já foi para o espaço, bebê. 260 likes já. Então tá tudo ótimo, hein? Agradecendo essa grande audiência massacrante da Rádio Bandeirantes, no 85,7 FM, nos aplicativos e aqui no YouTube, que superou mais de 1.000 pessoas simultaneamente. E somando as duas lives até mais, né? Tanto do portal Carlos Batista quanto da Rádio Bandeirantes, o YouTube da Rádio Bandeirantes. Yair Gonçalves pela equipe do Boston. Yair já faz a inversão de jogo lá pelo setor direito do campo. Do outro lado tem a presença do Andy Lopes. Ele erra o passe. O São Paulo vem na retomada. Lá pelo setor esquerdo tem a presença do Pedro Ferreira. No chão, o jogador do São Paulo, falta em cima do Luca, é falta para o tricolor bater na risca divisória do campo, mais pelo setor esquerdo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. CH para essa esmagadora audiência da Bandeirantes Campinas e o jogo na reta final. O segundo tempo caiu bastante de qualidade técnica, mas nada que pudesse comprometer o resultado do São Paulo. Passou apertado, teve problemas, muito por conta da falta de interesse e participação de alguns jogadores que já saíram, e foi só mexer no time para ficar definitivamente, de verdade, 11 jogadores do São Paulo participando do jogo, que a partida foi para o seu equilíbrio. E olha que entrou aí no Boston River 2 ou 3 titulares do time realmente principal. Então era para ter mais dificuldade, não. O São Paulo mexeu, colocou uma molecada e administra. Agora é só deixar o tempo passar. Para mim, resultado de vitória para o São Paulo definido, Roger. Pois não, Edu? Pois é. E a coisa tá feia pro Grêmio, rapaz. Segundo gol do Montevideo City, hein? Segundo tempo de Grêmio 1, Montevideo 2. O Grêmio é segundo colocado, vai pra repescagem. E no jogo de ida deu São Paulo, no único confronto entre ambos, o São Paulo já tinha vencido por 1-0, gol de Bobadilha. Bobadilha que está afastado, liberado para a seleção paraguaia. Agora o São Paulo vence por 2-0. 100% o São Paulo contra o Boston River. 44, reta final, lateral. São Paulo bate Lucas Ramon no campo defensivo. Ele bate, levanta a bola, passa do Danielzinho. Vai sobrando na intermediária para Haller. Haller abre essa bola com Ignácio Fernandes. Devolve lá no campo defensivo com Aguirre. Argentino esse Aguirre, não é uruguaio. Tocou a bola para Riveiro. Riveiro tocou pela ponta direita para Costa. Fez o gol contra, número 2 do São Paulo. Faz o levantamento forte para a boca do gol. Sobe de cabeça a zaga do São Paulo, expulsa o perigo dali. Quando a quarta árbitra aponta 4 minutos, vamos a 49. Pouquíssimos acréscimos no primeiro tempo, 2 minutos apenas, 4 no segundo tempo. Muito econômico, Augusto Laós do Peru. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Caiu o rebote fora da grande área, olha os caras aí, tenta bater direto pro gol. O Andy Lopes bateu na zaga do São Paulo, volta aqui pelo setor direito do campo, trabalha a Costa, setor direito do campo. Ele recebe um passe forte lá do outro lado do Haller. Prefere recuar a bola até a presença do Acosta no campo defensivo da equipe uruguaia. Aciona Gonzalez, o capitão goleiro que está jogando hoje de amarelo. Usa a perna direita, já quebra para o campo de ataque. 45 prometeu o jogo até 49. O árbitro Augusto Laós da FIFA do Peru. Placar de 2-0 para o São Paulo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Lateral para o São Paulo, Lucas Ramon não tem pressa. 46, marca Elton Grimaldi comigo na mesa. Ele levanta a bola aqui no setor intermediário, matou no peito do Negrucci e deixou essa bola de lado para Lucas Ramon de novo. Aí chegou forte o jogador do Boston River, levantando mais o pé.
O juiz imediatamente parou o jogo, marcando bola para a equipe do São Paulo. Em Bebê. O jogo agora está bastante picotado, né? Porque o São Paulo já não quer mais nada com a partida. E é claro que a equipe do Boston River tá esperando apenas o árbitro apitar para acabar o jogo, porque não quer tomar mais gol também. Mas quem entrou no segundo tempo do São Paulo tá tentando fazer a diferença e fazer mais um. Vamos lá. Estamos nos acréscimos, 2-0 tá vencendo o São Paulo. 16 chutes deu o São Paulo, 10 deu o Boston. 3-1 em grandes chances. 5 defesas fez o goleiro do Boston, nenhuma fez o Rafael. 7 escanteios teve o São Paulo, 3 escanteios teve a equipe do Boston. 13 faltas fez o time uruguaio, 6 faltas fez a equipe do São Paulo. 47, ele prometeu até 49. Bola tocada até aqui atrás para o Aguirre, o argentino soltou essa bola para Ribeiro. Troca passes a equipe de Ignacio Iturralde, não tem muito o que fazer do Morumbi. Tá perdendo por 2-0, já veio eliminado. Veio para tentar tumultuar, botar uma água no chope do São Paulo, não tá conseguindo. A bola é aberta pela direita, se manda Sur. Ele chega pelo setor direito, encostando o passe para Costa. A Costa um pouco mais atrás para Andy Lopes. Andy tenta escapar da marcação do seu contrário, aperta para cima dele o Pedro Ferreira. É obrigado a desfazer-se da bola, entregando a bola para Ignacio Ferreira. Lado esquerdo do campo, tocou no vazio. Vem Danielzinho tentando ficar com ela, a bola acabou sobrando, escapuliu aqui pelo setor esquerdo do Sur, levanta na boca do gol. Se virar é perigo, o atacante Alexandre Gonzalez bateu pro gol, passa a direita do gol. Pela linha de fundo. Maior susto do goleiro Rafael nos últimos minutos foi esse chute aí, depois da bola perambular, grande área, ninguém tirar. Uma assistência linda do atacante camisa 9, o Alexandre Gonzalez. E o chutaço forte ali, só pra gente não cometer injustiça, né? Foi do camisa 17, o Haller, que tá desde o começo do jogo, bebê. O Haller aproveitou o chute para chutar no cantinho do goleiro Rafael, e ainda o pessoal do banco de reservas estava tentando um golzinho no Morumbi, né? Colocando a mão na cabeça, torcendo para o Boston River marcar pelo menos um gol. Essa bola passou muito próxima, mas o Rafael estava nela. Olha mais o Boston River no ataque, mais um ataque, quem sabe o último do jogo, hein? Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. 4 vai confirmar para terminar, apita o árbitro. Augusto Laos mostra um meio de campo e bota um ponto final no Morumbi. O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vence o São Paulo, 2-0, Arthur aos 5, Juan Acosta contra aos 19, placar ainda do primeiro tempo e foi só. 2-0, torcedores aliviados, jogadores também, fim de jogo no Morumbi, bebê. O São Paulo conquista a classificação, resultado importantíssimo no estádio do Morumbi, jogadores dos dois times trocando camisas. Boston River está eliminado da competição, time uruguaio. O São Paulo vai para a próxima fase, com o Dorival Júnior, que é o especialista em Copas. Foi fácil, fim de jogo no Morumbi. Placar de 2-0 para o tricolor paulista, que agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro no final de semana. Mas na Copa Sul-Americana tá bonito. Classificado à próxima fase, Roger Williams. Um abraço, bebê, até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Para KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. CH, é isso, São Paulo classificado. Passou um pouco de sufoco no começo do segundo tempo, depois se equilibrou, faltou pernas quando mexeu o Dorival, o time voltou ao prumo, mas o placar do primeiro tempo deu ao São Paulo esse bypass direto para as oitavas de final. Em CH, um abraço para você. Um abraço também, é o que determinou a vitória do São Paulo, o primeiro tempo e a atuação do primeiro tempo. Segundo tempo, São Paulo administrou, depois colocou a molecada no final do jogo, mas nada que comprometesse o desempenho. Vitória mais do que justa do São Paulo, que está na próxima fase da Sul-Americana. Até a próxima, CH!
Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Vem aí para encerrar esse trabalho e fazer a ponte com o Bandsat, com a rede, onde Rogério Assis vai transmitir todo o restante de Santos e Cuenca para você. Tem mais Copa Sul-Americana. Estou anunciando ele, Edu Pinheiro. Aquele abraço, Edu Zassou. Para você também, parabéns pela narração. Bom retorno Americana, grande Roger Williams, a nossa querida Bandeirantes Campinas, emprestando o seu talento. Gente, é o seguinte, para registrar que o Grêmio empatou lá em Porto Alegre, Sul-Americana, hein? Grêmio 2, Montevideo também 2, mesmo assim o Grêmio é segundo colocado, o Grêmio precisa virar. Se o Grêmio vencer, fica em primeiro, né? Mas se ficar assim é segundo é repescagem. Na Sul-Americana, só o primeiro se classifica. E nessa noite de quarta-feira aqui, tem ainda Flamengo e Cusco do Peru, é Libertadores, o Flamengo já classificado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo G, lá na Argentina, Lanús e Mirassol, está 1-0 para o Lanús. É grupo G, olhando aqui devagarzinho, A, B, C, D, E, F aqui. Terminou? Não, pera um pouquinho só. É só virar aqui o contexto aqui, porque é na Sul-Americana, continua. Tá no finalzinho, Lanús 1-0 Mirassol, mas o Mirassol é o primeiro colocado, já está classificado desde 79, que um clube do interior do Brasil não participava da segunda fase da Libertadores. Isso aconteceu com o Guarani em 79. O Guarani campeão em 78, em 79 foi para a Libertadores e foi quarto colocado. Chegou até a semifinal, mas foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai. Me lembro desse jogo aí, foi 2-1 pro Olímpia. E o Lanús quebrou aí esse tabu. Nossa equipe técnica, um abraço aqui ao Gil Kleber, comandante, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi. São Paulo 2, Boston River 0, São Paulo classificado, primeiro lugar na Sul-Americana. E o Santos agora com o Rogério Assis, Santos e Deportivo Cuenca. O Peixe ainda não venceu, precisa ganhar para ver se termina em segundo lugar e para repescagem. A todos um grande abraço, muito obrigado e até a próxima! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados